Salve, salve galera, Marcelo Conte na área, esse aqui é o Pode Crer, Salve, salve, Eliana Conte, conhecida como Gatinha. E hoje, a nossa convidada especial, vocês não estão nem vendo aí, vocês não vão nem acreditar, Pri Marvila. Paz do Senhor, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Falei certo, Pri Marvila. Sim, é Marvila, Aê! enfim, Ih. gente. Não, mas tá de boa. Tá alguém tudo já em chamou casa. de Pri Maravilha? É, Raramente, pô, vocês já, né? Ele, eu não, foi ele. Eu sempre era o Pri, eu já não queria arriscar o segundo, entendeu? Aí, tá vendo? Mas vocês acham difícil esse sobrenome? não, Marvila é legal, top, mas na leitura, eu não sei porque eu li a Pri Maravilha. Deduzia. Você É. lê, deduz e não E lá na completa. cidade que eu moro, gente, tipo assim, a cada 1 centímetro assim na rua tem uma vila. Por isso que eu coloquei, porque tem uma vila. tem uma vila. Não, para. Nossa, É porque, tipo assim, nossa, que piada boa, meu Deus. uma hora dessa. Porque assim, eu falei, vou permanecer com esse sobrenome, porque aonde me verem, vão falar assim, ela é de Marataízes. Já crava, É. já no top, top, top. Ai, ai. Eu queria já Do agradecer a presença, né? Porque a gente sabe que ela veio de longe, de bem longe, É né? verdade. Então, que 15 horas Foram 15 horas de viagem. só pra falar com você. Só pra falar com vocês aí, tá vendo? Exatamente. Pode crer. Eu que agradeço muito, gente, vocês terem me chamado. Me sinto muito honrada de estar aqui. Amém. Obrigada mesmo por tudo. A gente que. Vamos ficar aqui agora, não é a gente que agradece. A gente tá né? passando uma experiência pra ela que eu não sei se ela vai querer de novo, né? Vou, com certeza. Inclusive, estando lá no Espírito Santo, por favor, me avisem, tá bom? Gente, certeza. Eu vamos quero fazer uma retribuir o carinho de vocês. tem que Que estar literalmente no Espírito Santo pra aguentar. E a o que ela tá capital, olha, meu estado é muito abençoado, gente. O nome do meu estado é Espírito Santo e a capital é Vitória. Eita Aí você fala Deus. assim, é Vitória do... Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nada é por acaso, hein? Pegou Eu essa, né, sei. João? Não vai começar a rodar aí, não, hein, meu? Ah, não, se quiser, pode. Ninguém conta que eu peguei o olhinho pra ele, hein, gente? Deixa em off. É, exatamente, isso aí. Pri, a gente. O Pode Crer, ele é justamente a gente ultrapassar um pouco aquela barreira não vou falar personagem, da pessoa da internet, a persona da internet, né? Que a gente conhece sempre só algumas porcentagens da pessoa, entrar um pouco mais na vida, entender como surgiu, de onde que veio, pra Quem é a onde que pessoa vai, por quem é a trás pessoa por da trás do de tudo isso. influencer, né? Então, mamãe, né? Ai, sim. É o que É eu o mais Pietro, amo. né? Sim. Queria deixar um abraço pro Pietro. Vem passear em Beijo, São Paulo com a Pietro. gente, viu, Pietro? Beijão. Casadíssima, né? Exatamente. Beijão gente. pro maridão Um abraço também. pro meu marido. Vem passear com a gente quando vier pra São Paulo, né? Eu achei que ele ia estar aqui junto também. né? Alô, Ellison, olha a indireta aí, hein? Você nunca vem comigo, ó. Próxima vez, ó. Fugiu. Tô Tenho sabendo certeza que é fugiu. um rolê que ele não tá acostumado, hein? E eu queria saber um pouquinho da sua história de vida, assim, um pouquinho da sua infância, qual o seu contato com Jesus, suas experiências. Fala um pouquinho pra gente de você, assim. Então, gente, a minha experiência com Jesus, assim, desde que eu nasci, eu sou cristã, porque o meu pai é pastor, meus pais são pastores, e eu tenho uma experiência muito, muito assim, sobre Jesus de uma maneira que sempre foi tudo lá em casa, sempre foi. Mas eu meio que, eu acho que a maioria dos filhos de pastores agem dessa forma, mesmo que inconsciente. A gente serve a Deus, mas como Deus dos meus pais. Não como o meu Deus pessoal. E aí, então eu fui só uma religiosa na minha vida, até chegar o dia que eu tive experiência pessoal com Jesus. Essa experiência pessoal com Jesus que me fez entender que não é só o Deus do meu pai, não é só o Deus da minha mãe, é o meu Deus. Amém. Então, é essa experiência que eu tive, e é por isso que quando eu vou pregar em cultos de crianças por aí, eu sempre falo isso para elas, vocês servem ao Deus do papai e da mamãe, mas você quer confessar com a sua boca e aceitar a Jesus? Nossa. E é isso, essa experiência que eu tive de nascer em um berço evangélico. Meu pai e minha mãe são duas bênçãos, só que a experiência mesmo foi em 2016. Que aí veio esse. Que eu tive a experiência pessoal com Jesus e eu falei, não, eu quero ele pra mim. Não vai ser um personagem que tá num trono lá em cima, muito distante, que vai me castigar ou me bonificar. Não. É pessoal. Sim.
é uma O pessoa, é relacionamento. um relacionamento, não A é só gente uma religião. casa, assim, exatamente o que a gente tem falado muito no podcast. E aí eu tenho certeza que é nesse sentido. Deus não tem netos, né? Sim, Ele eu tem falei filhos. isso no último culto que eu fui e falei isso no culto das crianças. Eu falei assim, ó, vocês sabem me dizer na Bíblia se tem alguma parte que Deus tem netos? Vocês não acham porque ele tem filhos. Então não tem como a gente dar de herança para os nossos filhos. Isso é a única coisa que você não consegue dar de herança é a certeza de salvação. Isso é com eles. E então conta pra gente, assim, como que foi essa primeira experiência. Onde ele te linkou e você entendeu que ele é um pai. Então, eu tive algumas decepções na minha vida, como todo mundo tem. Pessoas decepcionam pessoas, né? E eu tive problemas também no meu casamento. Eu casei muito nova, eu casei com 18 anos. Então, eu tive alguns problemas. Todo casal tem, né? Mas eu acho que eu não tive muito aparato, muito discipulado. Então, eu comecei a querer, tipo assim, já que não tá valendo a pena ser boazinha na minha vida, então eu vou começar a experimentar o mundo, porque eu nunca tive essa experiência, né, de experimentar o mundo. Então eu sempre fui muito assim. A minha família, é porque a família do meu pai não é do estado que eu moro, Sim. é do Nordeste. Inclusive, se alguém assistir, um beijo pra eles. Mas a família da minha mãe é do Espírito Santo e eram pessoas muito religiosas, sabe? A religiosidade extrema. Então aquilo ali começou a me sufocar. Eu sempre tive essa tendência de, eu acho que eu vou. Eu queria tanto ser igual às outras meninas da minha sala, da minha escola. Mas quando eu falo isso, eu queria tanto ser igual às outras meninas, não é tipo assim, quero até criança, não é fazer algo, nossa. Era tipo passar um esmalte, era fazer essas coisas, passar um batom, porque eu não tinha acesso a essas coisas, porque nem muito pelo meu pai, que a minha igreja nunca proibiu, mas porque ele foi morar lá e a família e o pessoal dali da cidade era muito cabeça fechada. E já viu o Davi Miranda Neto que falou que nos anos 90 tinha gente que tomava banho de roupa, porque Jesus poderia voltar? Sim, sim, sim. Eu não sei, mas eu acho que podia chegar nesse patamar. O pastor Marco Feliciano contou pra gente. Também. Nossa, gente, é uma religiosidade que afasta muito a gente de Deus. Então, quando eu tive esses problemas no meu casamento, isso me fez. Aí que eu me decepcionei e falei, ai, cara, eu vou, sabe? Não tive aparato na igreja, não me senti incluída, não me senti amparada, não me senti amparada familiar também, de modo familiar. Vou pro mundo. Aí eu comecei, tipo, a sair, a ir pra festas, baladas, a beber coisa que eu nunca tive, né? Hábito. Só que aí, nessa história, eu já treinava muito tempo na academia, muito tempo, mas eu comecei a ser chamada pra competir. Uhum. Aí que foi assim, eu falo, foi uma desgraça na minha vida. Foi uma desgraça na minha vida. Porque eu comecei a entrar nisso, mas eu não tomava anabolizante, porque eu sempre tive medo, né? Porque a gente sabe, um amigo do meu marido, o coração dele explodiu por conta de Jesus. anabolizante. Acontece. Então eu tinha esse receio. Eu não tomei. Mas todos os suplementos que você pode imaginar, eu já tomei. Fazer dietas absurdas. Aí quando a gente entra em off, que chama de on, na verdade. Tem o on e o off. Aí quando entra no on, aí você, tipo, tem que ser aquela dieta absurda. Eu lembro que eu entrei numa dieta low carb tão absurda que tudo era pesado e eu não podia comer carboidrato nenhum. Ao ponto que um dia a minha boca salivava querendo comer uma maçã, uma banana, uma fruta, e eu não podia. Nossa. E meu marido também veio desse mundo da competição, então ele falava: você não pode comer mesmo, porque senão você não vai conseguir. Nisso, gente, pra vocês terem uma noção, a mulher ela tem que ter no mínimo 18% de gordura no corpo para ela poder menstruar, ser mãe, os hormônios femininos estarem em atividade de forma saudável. Eu estava com 12% e o cara da academia que eu frequentava, que ficava cobrando, ele dizia que eu estava muito grande, que eu tinha que diminuir. Meus amigos diziam, Pri, você está muito magra, pelo amor de Deus. E aí eu ficava com na minha cabeça, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda. Nossa. Chegava na academia, ele falava assim, nossa, você tá enorme e tem que chegar a 8%. E quando você chega, eu já nem tava menstruando mais praticamente. Então, quando chega a 8%, o teu corpo, ele entende que você virou homem. Quando a mulher. É porque o que diferencia a mulher do homem, questão hormonal, é a gordura. Nossa.
basicamente. Entendeu? Então, quando a mulher ela tem um nível de gordura muito baixo, o corpo começa a entender que é um homem, tá? Então começa a subir níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, e a mulher não menstrua mais. Você vê que a Graciane Barbosa teve que fazer tratamento e tudo, porque quer ser mãe. Nossa, informação que eu não sabia, não. Sim. E aí aquilo ali, gente, começou me deixando doente, ao ponto que um dia eu fui tirar, porque eu tirava fotos pras academias, né? E aí me chamaram pra tirar foto numa academia, numa outra academia, que não era a que eu frequentava. E quando eu tava vindo de uma cidade pra outra, numa BR, a mais de 100 por hora, eu tava já 24 horas sem beber água. E eu, assim, minha rotina era assim, eu acordava, não comia nada, ia treinar sem comer nada. Aí fazia o aeróbico. Depois eu ia lá, comia alguma coisa, fazia musculação. Voltava pra casa e à noite eu voltava novamente pra academia. Todo dia isso. Focado mesmo. Sim. E aí, quando a gente ia tirar foto, e isso as pessoas do fisiculturismo não contam. Mas eu vou falar aqui, tá? Conta pra gente. Vou falar. A maioria das pessoas que estão lá no palco, fazendo as poses, fisiculturismo, tem gente ali que tá se segurando pra não desmaiar. E outra, a maioria das minhas amigas que iam competir, chegavam na semana de competição, a imunidade abaixa tanto, tanto pelas dietas que fazem, que a boca delas enche de ferida. A imunidade muito baixa, entendeu? Isso é Nossa, vida. não é, né? E, nossa, teve uma moça da minha cidade que foi competir, eu lembro que ela falou assim, Pri, eu tava assim, ó, no palco, tremendo, quase desmaiando. Mas eu não tinha noção. Eu acho que aquilo ali pra mim foi uma válvula de escape. Sabe as pessoas que se mutilam? Eu Sim. acho que foi uma forma de eu me mutilar porque eu tava passando por algo muitas pressões Você tinha psicológicas. quantos anos nessa época, assim? 21. 21. Aí foi aonde, em 2016, eu peguei o carro, vim, fui lá pra academia pra tirar foto, e aí eu tava sem beber água e praticamente sem comer nada. Meu almoço era uma porção de 150 gramas todo dia, de sashimi de salmão, pesado, e agrião só. Não comia nada, carboidrato, nem legumes, nada. E, e aí eu tive um apagão no carro a mais de 100 por hora, e eu só vi quando eu tava apagando. E aí, naquilo ali, eu tive ainda, tipo, a consciência de jogar o carro pro acostamento. E aí eu lembrei no meu consciente que uns segundos antes de eu passar, eu tinha olhado pro lado e visto uma sombrinha na praia, porque era beira-mar. É beira-mar essa BR. Aí eu pensei, tem alguém na praia, vou pedir ajuda. Eu não tava enxergando nada. E aí eu só vi os caminhões assim. Zzz, zzz. Nossa. Falei, ai meu Deus do céu. Mas eu fui. E aí eu cheguei na praia sem enxergar quase nada e falei, moço, pelo amor de Deus, me leva pra casa. Foi bem nítido assim. Aí, cara, eu dei a chave do meu carro na mão desse homem que eu nunca vi pra me levar pra casa, porque eu tava lá no meio do nada. E a sorte que ele era um policial. Tava com o filhinho dele pescando, assim, sabe? Tipo, num negócio que tinha assim. Aí eu. Aí ele me levou pra casa. E aí eu falo, quando a gente tá cego, o diabo cega a gente, eu cheguei em casa, ele me levou quando eu cheguei em casa, eu comi a porção de sashimi de salmão com agrião e fui fazer o quê? Fui pra academia tirar foto. Tipo, Nossa. cara, já era Deus me avisando, seu corpo, sua saúde não tá bem. E aí fui lá, tirei a foto. Quando foi uma semana depois, eu tava em casa, de repente eu comecei a sentir algo terrível. Eu senti minha mente sumindo de mim mesma. Eu senti algo. Gente, foi horrível. Aí os médicos caracterizam isso como síndrome do pânico, mas aquilo ali foi também emocional, espiritual também. Aí eu lembro até hoje que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, ele tava conversando comigo, eu, pai, pai, ele o quê? Aí eu ajoelhei na cozinha da minha mãe e falei assim, eu quero aceitar Jesus. Meu Deus. Aí ele falou assim, olhou pra mim, "Mas o que que tá acontecendo?" Eu falei, não, eu quero aceitar Jesus, eu acho que eu tô morrendo. Aí ele não entendeu nada, e aí eu peguei na mão dele e falei, vamos no hospital comigo. Só que eu fui dirigindo, eu cortando contramão, sinal, tudo, porque eu falei, eu tô morrendo. Cara, eu senti algo terrível. Aquilo ali foi algo terrível. Aí eu cheguei, eles me deram, tipo, me doparam um calmante lá. E aí de lá
pra depois era só médico, hospital, porque eu sentia tudo ao mesmo tempo. Aí tive bulimia nervosa, tudo que eu passava a comer já vomitava, porque eu fiquei tanto tempo sem comer doce, sem comer fritura, sem comer carboidrato, que quando eu comia, eu comecei a passar mal. O corpo já não. Eu desenvolvi uma hipoglicemia reativa. Não sei se vocês sabem o que que é. Tem a hipoglicemia normal e a hipoglicemia reativa. A normal você tem que comer doce, né? A reativa você nunca mais pode comer nada que tenha açúcar e nem carboidrato simples. Nem arroz, pão, Que nada. acaba virando açúcar depois, né? E não é só isso, é porque, olha só, a pessoa que tem diabetes, ela não produz insulina de forma suficiente, né? Pelo pâncreas. Sim. Quem tem hipoglicemia reativa produz insulina demais. E aí a insulina, ela é como se fosse um caminhão que leva a areia pro local, de material de Sim. construção. Então, assim, pensa bem, a insulina é o caminhão, a areia é a glicose. É muito caminhão para pouca areia. E aí, o que que acontece? O açúcar baixa tanto no sangue que você desmaia. E Nossa. se você não cuidar disso, vira uma diabetes. E aí eu não podia tomar leite nunca mais, porque o leite, o que que o leite faz? Faz você produzir mais insulina. O leite ajuda a produzir mais insulina. Cara, eu fiquei assim, eu chorava muito. Eu fiquei num estado que quem olhasse assim pra mim, aquela menina linda que passava nos lugares com corpo escultural, com carro maravilhoso, eu passei a ser a pessoa totalmente oposta. Eu passava na rua com roupa toda. Porque, tipo assim, eu tava depressiva, eu tava mal. Todo dia eu comecei a ter um monte de coisa ao mesmo tempo. Os médicos não sabiam o que eu tinha. E eu comecei emagrecendo tudo. E, tipo assim, e aí que tá. Eu não podia. Antes eu queria comer. Eu não podia. Quer dizer, eu podia comer um hambúrguer e não queria. Depois eu passei a querer comer essas coisas. Eu olhava as pessoas comendo e dizia: Senhor, me cura, eu quero voltar a comer normal. E eu já não podia. E, e é por isso que hoje, quando eu vejo um carro passando assim a 1.000, eu penso assim. Antes eu falava: vai tirar o pai da forca. Quando eu tava no trânsito hoje, eu penso: talvez essa pessoa tá desesperada indo pro hospital. Porque eu fazia isso. Pegava o carro e ia a 1.000. Porque meu coração acelerava. Eu sentia algo horrível. Eu tive hipoglicemia reativa. Eu tive bulimia nervosa. Tive início de depressão. A angústia que eu sentia era tão grande, que a sensação que eu tinha que se eu colocasse minha mão, se eu enfiasse minha mão aqui na minha garganta, eu podia tirar ela, porque parecia algo sólido. Nossa. Só quem passou sabe. Só que antes de eu ter esse apagão, eu ia para as baladas e eu achava que aquilo era felicidade. Nossa, olha, tô bebendo a melhor bebida, tô na melhor balada da cidade e tal. Eu chegava em casa às 5 horas da manhã com tanta vontade de chorar, e aí toda vez que eu falo, eu me emociono. Porque eu olhava no espelho, eu não me reconhecia e eu dizia assim, cara, eu tô com uma sensação que eu tô traindo alguém. Mas eu não tô traindo ninguém, meu marido foi comigo, entendeu? Eu não traio meu marido, eu sou uma pessoa fiel e honesta com ele. Tô traindo quem, gente? Aí, de novo, é como se eu tivesse. Não tem quando você pega e faz alguma coisa muito ruim com o seu amigo? A consciência pesa. Não tem quando a gente, tipo. Já aconteceu de vocês darem zangar assim com o seu filho de vocês, a filha, ou dar um tapa. Tipo um E remorso, depois né? você fica assim, poxa, cara, o que que eu fiz? Aquela sensação, se eu fiz isso com a pessoa que mais eu deveria amar. Eu tava com essa sensação, mas eu não sabia o que que era. Loucura, né, meu? Aí depois, quando eu passei por isso, gente, não chegou uma pessoa que vivia na rodinha comigo pra me dar a mão. E não vem mesmo, né? O cara que treinava lá, que era o meu personal trainer, que era o parcerias, tudo era parceria. Poxa, a Pri tá sumida. Sumida 2 dias, tá? Porque 2 dias eu ia 4 vezes na academia, então pra ele era sumida. Quando ele mandou essa mensagem, eu tava de joelho dobrado na igreja do meu pai, sozinha, assim, durante o dia. A igreja estava até fechada, pedi ao meu pai pra abrir lá só pra mim. E orando a Deus, eu falei assim: o que que tá acontecendo? Senhor, me ajuda, pai. E aí ele mandou essa mensagem. Aí eu só botei assim: amigo, eu não tô bem. Nunca mais ele me respondeu. Não. Sério, exatamente. E, tipo assim, o mundo não me deve nada. Só que a gente observa que a amizade é só enquanto as pessoas têm utilidade com você. Quando você tá servindo, né? Poucos te amam na sua utilidade. E aí, pra concluir, essa grande experiência. Na varanda da minha mãe, em um momento terrível, ao ponto que eu pedi a Deus até para eu ir embora, que eu não aguentava mais.
Aí eu senti, gente, de verdade, eu senti alguém do meu lado me dando um abraço. Gente, eu senti e falando comigo, eu tô do seu lado. Glória a Deus. É, não foi meu pai que pregou pra mim, não foi uma religião, gente, sério. Não foi, você é feito placebo, é uma música bonita. Não, eu tava na varanda, não tinha nem louvor lá. Hum. Não tinha nada pra me emocionar pra um ateu chegar e falar, isso aí é tudo efeito placebo. É impressão sua. Não, ele chegou, ele me abraçou, ele falou comigo, eu tô do seu lado, eu senti um abraço e aí eu descobri quem que eu tava traindo quando eu ia nesses ambientes. E ali por diante, gente, eu falo pra vocês categoricamente, eu não passei a servir a Deus pra ele me curar. Não passei a servir a Deus porque fiquei com medo de ir pro inferno. Não. Eu passei a servir a Deus porque hoje eu não consigo mais viver longe da presença dele. Amém. Glória a Deus por isso. E se eu chegar em um ambiente que tem músicas de palavrões, se eu chegar em um ambiente que tem bebedices, se eu chegar em um ambiente que tem qualquer tipo, sabe? Naquele mesmo momento, gente, eu não consigo ficar. Eu passo até mal. E isso é uma experiência pessoal com Deus. E é isso, gente. Nossa, glória a Deus, né? E isso a gente passou ontem, né? Em um local onde Sim, chegou eu senti algo terrível ali, né? Vocês também, né? Uhul. terrível. Não, maravilhoso. Deus é lindo, né? É aquilo que se diz assim, como veio do berço, né? Quem já teve uma experiência, um conhecimento da palavra, não consegue nunca mais pecar em paz, né? Assim, Nunca, você nunca sempre mais. tem a sensação de que você realmente está traindo alguém. Eu me senti assim. Eu tive um relacionamento com Jesus e depois que eu fui cair no mundão da balada assim, de cabeça. Igual eu. Cara, de verdade, todo dia, se eu falar, olha, eu fiquei quantos anos trabalhando na noite, mas todo santo dia eu sabia, eu tinha a sensação de que eu tava traindo alguém. É muito louco, né? É, É gente. muito louco. Eu não É. sei o que é mais louco. É ele saber disso e você era muito, não aguentava, né? É, a Ele gente era era forte, forte. né? Era mais forte. É ruim, mas eu aguento. Até que ele vem. Meu Deus. É porque. Não, porque uma tese, eu estava até conversando com a Pri antes. Eu fui conhecer Jesus com 23 anos. Ter saber quem ele realmente era. Porque até então, para mim, Jesus, ele era o filho de Deus. Ponto, Ok? né? O Fim. personagem. E eu não consigo entender como que a galera leva meio que não leva a sério a presença com Deus, sabe? Tipo, igual eu cansei de falar aqui também, pra mim quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro Glória a lugar. Deus, aleluia. Você pode tentar? Não sei, porque eu não quis nem correr o risco de tentar. Esse é o negócio, né? Eu Aquele que não tá de quero pé. correr. Que é também outra coisa que a gente fala aqui bastante, principalmente eu. Não faz sentido eu querer voltar para um lugar de onde eu orei para Deus me tirar. É como o cão que volta ao vômito. A Bíblia fala sobre isso. Exato. Muito Sabe? Então, louco. tipo, vigia, hein? Cadê? A experiência foi muito Meu, mas linda. E a gente vê que foi forte, algo real, porque eu tenho certeza que você praticamente voltou naquele momento agora, né? Tipo, É, se porque não tem sentindo como eu abraçada, falar e né? não me emocionar, porque, tipo assim, uma coisa é você ouvir a experiência de outra pessoa, outra coisa é você ouvir a sua, entendeu? Eu já tive experiências com coisas do mal também, sabe? Sim. Eu nunca tinha tido, quando eu era apenas uma religiosa. Nunca tive experiências assim, nossa, com Jesus, com uma coisa. Meu pai já teve uma experiência dele ver o diabo mesmo, sabe? Hum. Meu pai, ele antes dele se casar com minha mãe, ele fazia missões, então ele morou já em vários lugares do Brasil. E teve um local, meu pai, ele tem muita experiência com essa coisa de espiritual. Gente, meu pai falou que cada cidade tem um demônio que é responsável por ela. Sim, E a gente às vezes não acredita nisso. Pra mim era algo até assim, nossa, até territorial. parece que o demônio vai ficar lá na porta da cidade. Então, eu ficava, mas isso é real. É real. Porque você vê que tem uma cidade que parece que a prostituição ataca mais, outra parece que é a corrupção, outra, Criminalidade, tem tudo. sim, outra é o crime, outra. Então, assim, você começa a perceber. E nessa cidade que meu pai estava por nome Colatina, tinha um certo demônio lá que agia. Então, assim, ele tava dormindo no banco da igreja, porque meu pai era um missionário, gente, da época, tá? Sem querer, assim, ser demagoga, mas hoje ser missionário tá sendo bom, né?
Por exemplo, eu vim aqui fazer uma missão, mas eu tô sendo muito bem O tratada. povo vai por Orlando na Disney. Nossa, eu fui recebida por essa família maravilhosa. Isso daí, gente, pra mim, nossa, é até uma honra. Agora, meu pai é daquele tipo de missionário que ia pros lugares, assim, com uma malinha na mão e dormia no banco da igreja e já teve. É sério, gente, ó, eu fico assim. Por isso que eu falo, meu pai, ele é todo meu exemplo. Gente, eu amo meu pai, sério, de Top, verdade, né? gente. Ele é o meu exemplo hoje de pastor, é ele. Porque eu falo, o cara já ficou 3 dias bebendo só água, porque ele não tinha R$ 1. Antes dele ser pastor, essas coisas todas, entendeu? Ele, tipo, não foi lá, chegou e foi um pastor. Ele passou por muita coisa até ser ungido. Então, assim, e aí o demônio falou: você vai sair daqui. Ao vivo, assim, sabe? Ele dormindo, ele acordou dentro da igreja. Ele teve aquela experiência quando, de repente, é como se o próprio diabo fosse pra matá-lo, tá? E, nossa, ele fala uma coisa horrível, assim, como se fosse uma figura de uns 3 metros, e ele diz aquela coisa horrível, e quando de repente ele ora a Deus, clama a Deus pela fé, e Deus manda um anjo, na visão dele, ele viu um anjo batalhando, e ele ficou Eu naquela creio. cidade. Eu E creio. várias pessoas, traficantes, se converteram, várias pessoas, Eu entendeu? creio. E você viu aonde que o diabo foi visitá-lo? É, Uhum. ele tá aí, né? Louco, louco, louco Dentro pra de acabar uma com a igreja, gente. ou É porque o seja, diabo não respeita paredes, ele respeita intimidade com Deus, Nem é entendeu? cargo, sobre. né? É, Nem broche, nem nada. Ele respeita o seu exatamente. caminho com Deus. Nem carteirinha. Eu quero Ah, voltar. então peraí, Eu quer quero... dizer então que eu não posso deixar minha Bíblia aberta só, que ele não vai lá ler e vai embora? Vai, deixa no Não. 91 que É, ele só vai no ler 91, não e. pode? Alô, pessoal que faz isso, hein? Por favor. Ó, declare e leia, tá? Eu quero voltar um pouquinho. Então, houve uma busca pela perfeição, pelo corpo perfeito, né? Pelo exterior perfeito. Ah, essa E busca. aonde isso se mostrou que internamente houve um conflito. Eu estou voltando porque hoje a gente sabe que existem muitas pessoas que estão vivendo isso. Jovens, adolescentes que estão ali se matando justamente para ter um corpo, para ter um padrão, né, que a galera quer e estão passando por isso hoje. Então, antes de passar por esse momento da sua vida, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, sabe, Boa. que realmente estão vivendo isso hoje e que acha que é mais importante Real. isso, né, do que o relacionamento aí. Boa. Então, a mensagem que eu tenho pra passar, gente, você que é jovem, você que é doutrinado com essa mídia podre e corrompida que exige perfeição do seu corpo. Você treinar para a sua saúde, isso de forma nenhuma é pecado, até porque a Bíblia condena o sedentarismo. Mas veja bem, há dentro desse meio, tá? Hoje em dia, tanto da mídia quanto no próprio grupo social, de exigir um corpo perfeito. Eu quero dizer para você que vai ter contato com essa mensagem. Deus, ele quer te libertar disso. Jesus, ele ama você do jeito que você é no seu corpo, sabe? Ele não importa se você tá gordinho, se você é magro, se você mais ou menos. Não, o que ele quer realmente é a sua obediência. Até porque, veja bem, jovem, olha como o mundo te enganou. O mundo diz que nós que somos cristãos somos prisioneiros. Mas é exatamente ao contrário. Quando você é cristão, eu digo categoricamente, eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Eu não preciso de álcool para me deixar feliz. Amém. O álcool, ele estimula uma parte do seu cérebro a produzir endorfina para você ficar feliz, mas aí ele vai ficando tão refém disso que você vai precisando de cada vez mais estímulos maiores. Você pode chegar à droga, você pode chegar a vícios. Isso não é liberdade. Liberdade é você olhar a bebida, olhar o cigarro e falar: não, não quero e não sentir falta. Amém. Quantas pessoas em uma hora dessa, elas são alcoólatras? O alcoólatra não produz um certo enzima, né, que é para a digestão da bebida. Então essas pessoas, é uma doença o alcoolismo. Quantas pessoas não se libertam do vício do álcool? Quantos jovens não conseguem se libertar das drogas? Quantas pessoas aí, ó, estão roubando, estão fora de casa, jovens morando em ruas por conta dos vícios? O mundo não te traz liberdade. O mundo te traz prisão. Prisão dentro do seu próprio corpo. Prisão de achar que a tua barriga tem que estar sempre negativa, que o seu corpo tem que estar sempre perfeito. Mas eu quero dizer, isso não é prisão. Isso não é liberdade, enfim. Isso é prisão. O que Deus tem para você é liberdade. O que Deus tem para você, olha o que Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu Vos vos aliviarei. aliviarei.
tudo isso é passageiro. Salomão disse assim, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Tudo é vaidade. E sabe o que é vaidade? Tem gente que acha que você não pode se Sim. maquiar e tal. Não. Vaidade, quando Salomão disse isso, até porque era um cara que mais vestia ouro. Vaidade quer dizer tudo que é vão, passageiro. Você já notou que o teu carro, se você compra um carro do ano que vem já não é mais? Porra. Um mês não vale mais nada. Se você reforma a tua casa hoje, compra o melhor móvel, ano que vem já tá fora de moda. Você compra a melhor roupa agora, próxima temporada, primavera chega, já é outra coleção. O seu corpo pode ser lindo hoje, mas, cara, você pega a mulher mais linda, do corpo mais perfeito, o homem mais sarado, prende a respiração dele por 3 minutos, ele apodrece, putrefica, porque a gente é aquilo ali. É. E a pergunta, jovem, e o que tem dentro de você que é o seu espírito, que é o verdadeiro você, pra onde vai? Eita. É essa pergunta que eu deixo. Pega a visão. É Acabou o sobre. podcast, não precisa de mais nada, tá de boa, né? Fechou. Resumiu. Forte. Resumiu Obrigada, gente. real. E aí passou por essa experiência, começou realmente a viver se dedicando a ele, né? E Exatamente. continua pra gente aí, quero saber mais um pouquinho o que Não, que e foi dali pra aí, depois frente. que eu passei por tudo isso, eu vi esse mundo com uma missão. Eu sei disso. O meu pai, antes dele conhecer minha mãe, tá? Meu pai aceitou Jesus com 16 anos. Ele bebia, tomava conta do centro para a família, quebrava tudo dentro de casa, assim, não como um filho rebelde, mas sempre em brigas com as pessoas. A família dele toda, ele sempre falou que os irmãos eram assim. Ele até andava armado, não acreditava na Bíblia. E aí ele teve um encontro através da tia dele idosa, que ele odiava pra igreja, mas a tia nunca ia, ele não ia, aliás. Mas a tia dele idosa, não quero ir sozinho, tô com medo de ir sozinho, e ele sempre foi muito obediente. Nisso ele era. Aí ele falou: ai, tá, tia, eu te faço companhia, tá? Aí chegou lá dentro, quando o pastor começou a falar: eita, é pra mim. E aí ele aceitou Jesus com 16 anos, nunca desviou, pra honra e glória de Deus. Glória a Amém. Deus. E aí meu pai, Deus deu ele esperou, né? Ele se guardou pro casamento. Deus mostrou pra ele uma menina de cabelo cacheado e loira, que eu nasci assim, branquinha, da bochecha rosa, nada a ver comigo, né? E, e Deus falou assim, essa vai ser sua filha. Mas meu pai nem conhecia minha mãe, nem tinha, tipo, e falou assim, ela vai vir ao mundo e ela vai pregar em várias nações. Nossa. Ponto, essa é a minha missão. Então eu tô aqui pra isso. Se depender, tipo assim, se custar a minha vida e tiver que morrer pra essa missão acontecer, eu não tenho medo de nada. Glória a Amém. Deus. Ah, vou derrubar sua conta. Pode derrubar. Vou te prender. Pode prender. Vou perder a amizade. Pode perder. Ah, vou parar de seguir. Pode parar. Meu compromisso não é com os seguidores, é com Jesus. Amém. Eu quero que Como que é? isso. Exatamente. Eu Ó, quero. Caíra. A missão da minha vida é mostrar para as pessoas o quão maravilhoso Jesus é. Foi na minha vida, me salvou, me libertou. E ele vai fazer o mesmo por você. Amém. É só crer. E é Em isso. nome de Jesus. E tá cumprindo essa missão, né? Porque eu vou falar pra vocês, gente. Ela saiu lá do Espírito Santo, né? Gente, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Ó, lá em casa ele falou o que pra gente, Pri? Deixa. Que eu ia ficar quieto, tá? Ele falou que o podcast ia ser só eu e a gatinha. Não. Se você que ver, eu vou contar então aqui, ó. Pergunta pra ela, você que tá aí, ó, como que faz pra coçar o ouvido aí Ai, com a meu rinite? Deus, para. Pensa como que foi lá em casa, Tá, uma do vamos lado, fazer outra do... juntas, amiga. Não, não é. A galera tem o costume de ficar coçando rinite daquele jeito que parece um sapo boi, Eu achei né? que era só eu que fazia isso. E eu descobri ela que também faz. Vamos fazer Aí fica juntas. assim, sabe assim, tipo... Meu Deus Gente, do do céu. nada, ó. É porque coça e pega. Esse que o povo faz não Não, chega não na garganta. sustenta, tá, É gente? mentira. É que não, é que ele falou assim, né? Ele, pra todo mundo, ele fala isso. Vai ficar só vocês dois aí, viu? Vai ficar só não sei o quê. Eu fico, fonte. Fonte que é? Fonte Confia. confia. Datafolha. Vai lá, boa. Tá, Veja que é voltando. diferente. Esquece ela, corta ela Não, aqui. deixa eu só aproveitar também o Vai, gancho bora. no meio desse processo. E o seu filho? Porque você já tinha ele. Sim, muito bebê, né? Como Também que que foi ele pra não- ele? Tipo, Então, ele E muito, você, né? ele muito bebê. Então, meu filho, tipo, que meio que não. Ele não Não tem pegou essa. isso, né? Não, ele tem toda uma lembrança. Porque, assim, se teve uma coisa que eu sempre procurei ser, foi uma boa mãe. Então, assim, igual, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Eu era uma garota muito responsável. Eu ia pra balada, mas, tipo assim, eu nunca tomei nada que alguém me servia.
Ponto, porque eu não queria nem chegar perto de drogas. Então, nossa, experimenta isso aqui. Não. Ah, mas você vai ficar excluído? Vou. Tipo, nunca, entendeu? Nunca fui da onda, Sempre não, teve. entendeu? Eu ia curtir e tal, mas eu tinha aquela consciência. Eu só tomava algo que eu abria, eu sabia o que era. Então, assim, nunca fiquei bêbada. Gente, nunca fiquei bêbada. Era só o. Não, mas eu nunca fiquei, porque eu sempre fui assim, sabe, pé no chão nessas coisas, muito consciente, muito de saber meu limite. Eu agradeço muito a Deus, mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa que mesmo sendo uma pessoa que na época era uma ímpia, mas eu tinha um domínio próprio. Incrível, porque não, né, até aqui, até ali, não vou Tinha um até aí. limite ali, né? Tinha É, uma. e pra honra e glória de Deus, isso não é honra e glória pra mim de forma nenhuma, não mereço nada, mas pra honra e glória de Deus. Amém. Uma coisa que ele me deu foi assim, eu não me apego a nada. Se te falar assim, ó, fica 10 anos sem café, tá. Fica 10 anos sem qualquer coisa, tá. Tipo, entendeu? Eu não sou aquela pessoa, nossa, eu preciso de café, eu vou morrer. Ah, eu preciso de açúcar. Não, não, de boa, entendeu? Vai que vai. Eu não tenho essa questão de viciada de uma coisa, entendeu? E não era assim nem quando eu tava no mundo. Nunca fui essa pessoa descontrolada, sabe? Eu acho que isso, assim, era um ponto positivo pra mim. Sim, mas aí que a gente consegue observar como Satanás ele é astuto, Exatamente. porque ele sabia que ele não conseguiria ceifá-la na bebida, no rolê, mas ele achou uma estratégia para Sempre poder, tem. tipo, ela nunca ficou com uma bebida. Aí ele falou: "Ah, tá. Então na cachaça eu não consigo. Ah, então eu não consigo". Aí quando foi lá na academia, falou: "Ah, então ele é assim, é alguém falar, ela vai e vai Achei o acata". ponto, É, né? porque Tipo, assim, eu tenho uma genética muito boa pra academia. Então, assim, se eu pegar pra treinar sério, todo mundo acha que eu tomo anabolizante. E na época, gente, eu treinava já há muitos anos só com uma dieta normal, uma dieta de uma pessoa normal que treina. E eu, assim, eu sempre tive um corpo muito legal. E o pessoal falava, o próprio treinador começou a falar. Cara, se você nem faz dieta direito, come de tudo, se você tá com esse corpo, aí começa, né? é o Tipo assim, diabo você tem ligeiro. futuro. Nossa, porque olha só, se você então pegar e fazer uma dieta, você vai ficar. E realmente, gente, quando as pessoas veem as fotos do corpo que eu tava, todo mundo acha que eu tomava alguma coisa, mas eu nunca tomei, né? Eu sempre tive aquele. Não, aí o domínio próprio, não, até aqui não. Até aqui É só, Muito doideira mesmo. louco, né, velho? entendeu? Fala aí, Uma mano. brecha. Foi uma brecha. Ele achou espaço, é o que ele É. precisa, né? Na verdade, ele anda procurando, Gente, Sempre né? teve. Tipo, mesmo que você não tenha, ele vai tentar procurar em algum canto. e Pode eu falar. vou falar que a gatinha falou aí sobre o meu filho, eu vou pegar esse gancho. Cara, o meu filho é uma bênção. Amém. Ele é, mas eu também tô profetizando que ele sempre será. Aquele menino, eu falo que não é normal, assim, sabe? Nessa questão espiritual. Olha, ele é muito engraçado, porque lá em casa, tipo, a gente não é de uma igreja que proíbe as coisas. Sim. Mas ele não usa regata. Ele fala que só gosta de blusa de manga. Eu não sei de onde ele tira isso, sabe? Porque eu nunca falei isso com ele. Então, assim, se eu coloco um short, porque eu não uso short curto, né? Mas às vezes tá um calor, aí eu boto um short meia coxa. Mãe, por que que você vai sair assim? Aí, igual também eu não uso biquíni, né, gente? Eu também abdiquei. Não que eu ache assim, nossa, eu Foi vou seu condenar quem pessoal. usa, mas eu hoje não me sinto bem. Aí, mas só pra mexer com ele, né? Pedro, eu vou botar um biquíni, vamos ali na praia, porque a casa da minha mãe é em frente. Biquíni? Ele Já bota pega, uma já. sunga, ele, não, eu vou botar uma bermuda e uma camiseta. Meu filho, uma sunga. Aí ele virou pra mim e falou: Mãe, olha só, gente. Mãe, você usaria calcinha e sutiã na rua? Pra todo mundo ver? Eu, lógico que não. Aí ele, por que que você usaria um biquíni? É a mesma coisa. Caramba! Ele Eu tem falei, 8 anos. mas ele era bem mais novo quando falou. Não é só em casa, tá vendo, né? É. Aí, se você chega pra ele e fala, Pietro, a saia tem que pegar onde? Aí ele mostra assim no joelho. Ninguém nunca falou Coisa dele. tatuagem. Ele fala assim, não, eu nunca falei nada de tatuagem. Até porque eu tenho. Eu fiz, eu não tava, tava Sim. meio na rebeldia lá. Mas assim, minha igreja não proíbe nem nada. Mas eu falo assim, filho, mas quem te falou? Sabe? Porque eu não gostaria nem de passar um sal pra ele. Mas quem te falou essa tatuagem, filho? Tal, tem pessoas que fazem a obra de Deus sem tatuagem. Aí ele, mãe, Jesus não gosta de tatuagem. Eu falo assim, meu filho, mas eu não tenho. Se você falar isso, não tem um versículo bíblico. Ele fala assim, não, mas Jesus, ele fala no meu coração, ele não gosta de tatuagem. Mãe, você rabiscaria uma casa bonita que você tem? Por que que você vai rabiscar o seu corpo? Olha, Eu falo, meu Deus.
Gente, eu quero entender, tipo. O entendimento Só dele, não, o ele papo fala que dele com Jesus Deus, fala no né? coração dele, só pode, porque ninguém fala isso com ele. Top, né? Então, meu filho, ele prega pra mim. Essa geração aí tá vindo, né? Mas olha como é louco. Ela sentiu a presença do Espírito abraçando ela. Uhum. E é o mesmo que fica ali. E aí, vamos lá, Pietro, chega aí, vamos trocar uma ideia. Ó, o Ó, rolezinho eu aqui acho que com, isso com o tio. aqui, tal, Meu tal. filho não dorme sem orar. E, tipo assim, quando às vezes eu saio, ele dorme com meu pai. Aí meu pai faz teste, vai dormir. Aí ele vai lá e fala assim: Vô, você não tá esquecendo de nada, não? Você vai dormir sem orar? Sério? Então não é alguém que, tipo, nossa, tá criando garota ali. Não, é dele. Coisa dele, né? Eu sei como Vai é. me explicar. Eu não consigo explicar isso de Não. uma É forma Deus. natural. Ó, É, gente, porque a saga do fone começou, tá bom? É, soltou o é cabo porque lá aí embaixo, Deus, tá? Deus Solta agindo esse no. bagulho. Solta o cabo da nau. É porque Só, já é de lei já, tá bom? Já. é onde a relação deles, o relacionamento deles já vem com algo diferente. Eu tenho percebido isso na. Geração do avivamento. É a geração do avivamento. A gente já tem Geração do percebido É avivamento. que nem isso. a Utel. Quando a gente dorme, ou ele, sem orar, aconteceu isso acho que 2 vezes. É, senhor, perdão. Ele teve pesadelo e veio depois me culpando. Você Tá não vendo? orou, Você tá não orou. vendo? Você, tipo, a gente faz um rodízio. A Pri viu hoje em casa. A gente Aham. faz sempre um rodízio. Ele, mãe, a gente não orou, mãe. Por isso É, que eu tive o pesadelo. né? Eles constrangem a gente com o E meu filho é relacionamento, assim, né? se ele estiver num ambiente, alguém falar qualquer palavrão, eu fico sem graça, porque ele chega pra pessoa, às vezes, meu Deus, eu nem conheço a pessoa. Ele chega e fala assim: Poxa, moça, você não sabe que Jesus fica triste com isso? Ai, que Mas ele lindo. fala de uma forma tão fofa que a pessoa não fica zangado, sabe? Mas igual, por exemplo, eu vou até trazer algo aqui, enfim. Conta aí, conta aí. É, Manda pra igual, nós. por exemplo, o meu marido, ele não foi criado de uma mesma maneira que eu, né? Então a família dele acha tudo muito natural de coisas que pra mim não é. E ele é muito temente a Deus, mas eu ando lutando aí, orando pra que Deus venha limpar a boca dele, porque às vezes quando ele tá estressado, ele solta palavrões. E assim, eu tô nessa oração, né? E aí o meu filho sempre, ele chorou. Mas qualquer palavrãozinho mesmo. Tipo, às vezes até palavras que para pessoas não é palavrão, mas que é foneticamente, Eu não né? falo também isso aí também. Eu É. sou Tipo dessa. assim, dá exemplo. Ai, que droga. Ai, que. Tipo, essas coisas assim que as pessoas falam. Eu vejo crente falando, mas eu não gosto, sabe? Mas ele sempre, às vezes, ele chora. Sempre chora, como se estivesse batendo Como se estivesse nele. machucando E mesmo, né? aí, cara, eu já conversei com meu marido e falei, poxa, isso daí deixa o Pietro muito triste, você sabe que isso atinge ele. Aí um dia, de tanto meu filho falar, pai, não faz isso, Jesus fica triste. Jesus, ele fica triste. E o meu marido não parava. Teve um dia que meu marido, na hora da ira, com raiva, brigando com ele, aí soltou um palavrão. Sabe? Aí eu já fico estressada. Aí meu filho, ele era até mais novinho. E você já virou ele? Ele é gorduchinho. Uhum. Então tudo que ele faz fica engraçado. Ele deitou assim na cama, botou a mão assim. Aí botou uma perna flexionada e a outra assim, como se estivesse numa praia assim, sabe? Aí falou assim: Pai, eu não vou mais falar com você pra parar de falar palavrão. Não vou falar mais nada. Jesus vai voltar, você vai pro inferno e eu vou ficar lá em cima, ó, só de boa no céu. Nossa, toma. Você Toma. acredita que meu marido, cara, nunca mais assim, sabe? Glória a Deus. Ele falou assim, atingiu em mim. Que hora a inocência, sabe? De uma pregação de uma criança, É isso que eu cara. ia falar. O filho dela falando, chorando, né? A minha filha, quando. Minha mãe, principalmente, quando solta uma, ela fica, "Vó, você não sabia que você vai pro inferno, não?" Uhum. Tipo, a minha mãe olha pra minha cara e fala, mãe, errado. Acho que também não tá tanto assim, né, mãe? Vou Não, fazer ela o tá quê, bem né? certa mesmo. Tipo, sem filtro. Na verdade, a gente tem muito pra aprender com eles, né? Muito. Muito pra aprender, porque a gente, antes de posições, antes de fazer alguma coisa, a gente coloca diversas outras coisas na frente da ação. Eles não, eles já estão ali direto, né? Você não tinha falado pro Theo que você ia jogar videogame com ele? É, Aí a gente chegou de uma rede super esgotada da igreja. destruído 2 horas da manhã. Aí ele foi lá no quarto, pai, jogar videogame? A Marcela, não, filho, o pai tá cansado, deixa pra outro dia. Ele foi na sala, voltou, ele, pai, então você tá mentindo? Então tá Porque você bom. prometeu. Nunca prometa para uma criança algo que você não possa cumprir. É. Esse é um recado que eu digo. E isso é tão importante. Lá em casa,
sempre pra engambelar o Pietro, meus pais ou meu marido falam, tá, pode deixar que eu compro, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu vou sim, pra ele na hora ficar bem. Eu não, eu prefiro que sofra na hora. Eu falo, filho, não vai dar pra eu trazer isso pra você, eu não sei onde vende. Filho, não vai dar pra gente fazer isso porque eu tô ocupada. Eu prefiro que ele fique triste, mas se eu prometer, cara, eu posso assim dar maior trampo, maior job, mas eu vou cumprir. E meu filho sabe, se você chegar pro meu filho, se ele estivesse aqui agora, você podia perguntar, Pedro, tua mãe mente pra você? Ele vai falar assim, não. Lá em casa ele vai até falar assim, nossa, Top, se a né? mamãe falou, é porque minha mãe não mente pra mim. E eu sempre coloquei isso na cabeça. Então eu digo, nunca prometa pra uma criança algo que você não possa cumprir. Parece bobo, mas nós não estamos apenas lidando com crianças, estamos lidando com a futura geração do país. Exato. É, Se o seu filho hoje vê você como exemplo, você não tem palavra, toda a base da honestidade dele já está destruída, tá? Então ele também será um homem sem palavra. Então ele provavelmente vai ser uma pessoa corrupta. Então, o que que eu tenho para dizer? Se você não pode, não prometa. Exato. Prometeu, cumpra. Porque olha só, se hoje a gente não consegue lidar com crianças, a criança que você pode dominá-la até na força, amanhã ele não vai respeitar autoridades policiais e, infelizmente, pode se tornar um bandido com isso. Começa com coisas sutis, né? E o seu filho, se você passar a vida inteira pregando pra ele na infância dele, 99% ele vai esquecer. A sua maior pregação pro seu filho são as suas ações. Ele vai prestar atenção no que você faz, não no que você fala. É o testemunho Pega. vivo, literalmente, não na Real. fala. Mas é. tanto que é real, perfeito isso. Tanto que, né, ele falou, você mentiu pra mim. E eu vi Quando que eu fui aquilo. ver, ele já tava com o controle na mão. Sabe que machucou ele, porque pra ele, eu falei que eu vou fazer, eu tenho que fazer. E é o pai. É o pai, que é Palavra. o parceiro dele, né, e tal. Aí ele foi pra sala, foi pro quarto. A hora que ele voltou, eu já tava com o controle do videogame Oh, ligado, meu né? Deus. Aí ele Ah, Não, mas a percepção, eu senti que, mesmo pequenininho, com 6 aninhos, assim, ele machucou ele, não só pela diversão, mas não o é fato pelo do pai ter videogame. prometido e Não tem a ver a com não videogame. tem a ver com o videogame. Tem a ver com o que ele espera daquele que é a Tem a referência dele, ver né? com aquele que ele se inspira. É, Poxa, é tudo uma mentira? O meu pai, que é o meu super-herói, não é assim? é Entendeu? real. Ainda Pega mais essa que é real Pelo fato mesmo. da gente ser cristão. Aham. É literalmente Que tudo aí que você tem fala pra- é voltado contra você. Se tem uma coisa que o cristão tem que ter, é a palavra. É o mínimo, né? Pelo amor de Deus. Palavra. Então, já pegou, né? Mas calma aí, crente não pode mentir, não? Ah, mas é só uma mentirinha. Ah, aham. O que Para. interessa é o meu coração. Pois é, como é que a pergunta é, você gosta do diabo? É pra mim que você tá perguntando? É. Pergunta pra eles, né, cara? Você gosta do diabo? Mas Eu não me gosto. responda. Eu não gosto, não. Não, Não. então como é que você vai flertar com a filha dele? Que é mentira. É, Porque ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o pai da pai da mentira. mentira. Ele não é o vô da mentira também. Olha que mitão, ele quer ser pai. É, gente, não, mas é real. Sabe que tem uma. Pode falar, fica à Opa. vontade. Vambora, tamo aqui. Sabe que tem uma analogia muito legal? Que tem um político, né? Ele morreu. Acho que vocês conhecem já, mas eu vou contar aqui Não, pra quem conta não aí. sabe. Eduardo O falou. político morreu. Então, quando ele morreu, o anjo disse que ia apresentá-lo ao céu e ao inferno. E falou assim: vamos levá-lo primeiro ao céu. Ele entrou naquele elevador, né, celestial, chegou lá em cima. Quando ele chegou, ele falou: nossa, o céu, o paraíso. Chegou lá, galera na harpa, todo mundo tranquilão, calminho, aquela tranquilidade, o barulho das águas cristalinas, como o cristal que tem no Apocalipse, aquela coisa toda. Que calmaria. Que céu relaxado. Aí o anjo falou: agora eu vou te levar no inferno. Aí o elevador desceu. Aí aquele elevador infernal chegou. Quando ele abriu, aí tava a galera lá dançando pagode, um samba, sambando, churrasquinho, um monte de mulher seminua, músicas cheias de palavrões e cervejinha, tudo cervejinha e picanha. Fica a dica. Pegou. Então, gente. Mas então, aí chegou lá, o anjo falou: agora você tem que decidir, né? Céu ou inferno. Nossa, que legal, posso decidir. Então, o céu é legal. Mas, gente, olha isso aqui, olha essa animação. Nossa, lá parece que tá todo mundo dormindo. Ah, não, vou ficar aqui. Aí o anjo falou: sério? Ah, então tá bom. Então, abriu o elevador. Apertou o 13. Sim. Ah, pra quem acompanha meus stories, 13º. Ficou pior. Amei. Aham.
Aí, quando o elevador abriu, as pessoas todas torturadas, aquele fogaréu, aquela coisa toda, e muita gente gritando, muita aflição, ranger de dentes. Aí ele foi correndo, só que o elevador, né, já tava a porta fechando. Aí ele, peraí, não foi esse lugar aqui que eu vi agora há pouco. Aí o anjo falou, não, é porque eles estavam indo em propaganda eleitoral Boa, do deputado, entendeu? boa. O que ele Eu fez não com o tinha povo visto aqui? essa. Nossa, meu Deus. Ah, deixa ele rir da minha piada. Oh, não, Ufa, gatinha! Gatinha, você para, né? eu não vi, tá vendo? Então, o que que o político Surpresa. faz aqui? Fizeram com ele, poxa. Gente, eu achei que ele já tinha ouvido de tudo. Eu já tava aqui, ó. Parabéns, Pri, conseguiu. Trouxe Porque essa piada. tudo que ela vem me falar, tá, já vi. Essa eu não Mano, tinha ele visto. fica assim, ele fica assim, ele fica assim. Eu falo, cara, não é Então foi assim, ó, possível. a hora que ele entrou no elevador, o anjo apertou 22, foi lá mostrar, Ah, aí depois apertou Meu Deus. 13 e foi lá embaixo, né? mas olha que fazer propaganda eleitoral é exatamente assim, né? Então a mentira, né? É o Nossa, pai é a da mentira. mentira. Por isso que eu tô contra a Aí, ó, tecnologia. obrigado, porque, ó, eu também não vi, a galera que tá em casa não viu também, ó, viu? Viu? Fico o dia inteiro aí no celular. O senhor anda vendo no celular que você não viu isso? Ele tá vendo vídeos de É, debates Cri, políticos. É, de falando em político. vídeos, vamos falar em vídeos, vamos... Vambora. Como que começou assim? Porque aí, beleza, legal, tá com Jesus, e aí de repente começou a aparecer a Pri Marvila, Pri... Enfim. A Pri. A Pri, nos TikTok da vida aí, os vídeos alcançando uma galera que hoje, acho que não dá pra enumerar, mas são milhões de visualizações, né? É uma coisa assim absurda, como... Então, gente, eu até comentei com vocês, né? Gente, começou por um acidente. Mas não existe o acidente, né? Pra Deus. É cristocidência. Cristocidência. Não tem coincidência. Gostei, vou aderir. Mas também tem a demônio-ocidência, tá? Ai, meu Deus, tá Que é repreendido. o que é ruim também, Sangue de entendeu? Então Jesus tem vigia. poder. É só pra constar. Ah, tá. Obrigada pela informação. Então, mas aí eu comecei a editar vídeos, porque assim, gente, eu fui morar em outra cidade, em plena pandemia, e aí eu tinha acabado de me formar na faculdade, né, de pedagogia, e comecei a me estagiar pela prefeitura numa escola. E assim, eu amo transmitir conhecimento. De verdade. Então, quando eu ficava lá no quadro, ensinando, eu falava, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Por quê? Porque quando eu era criança, crente não adivinha, tá? Por isso que eu falo assim, vê se vocês acertam, tá? Eu não vou falar adivinha. Boa. Vê se vocês acertam o meu brinquedo favorito. Pensa aí. Isso é uma pergunta pra mim? Eu tô achando que ela tá É. lá no quadro escrevendo. Ah, tá. Não. Lousa. Sim. Ah, acertei, Meu viu? quadro favorito era Giz e Lousa. Giz e Minha mãe Lousa. comprava o quadro e eu nem comprou. Minha mãe pegou um Alcatex, pintou de verde, assim, grandão, porque não tinha pra vender tão grande. Ela comprou, parecia de escola mesmo, sabe? Top. E eu botava minhas bonecas todas nas cadeirinhas, como minhas alunas, e pegava a matéria que a professora tinha me ensinado e repassava ali. Top. Que criança faz isso? Cara, pelo amor de Deus, muito nerd. Aí, hoje eu fico pensando, se hoje eu pudesse falar com a Priscila lá de 7 anos de idade, eu ia falar, vai viver, vai brincar, pelo amor de Nada, eu vou Deus. aderir isso com a minha filha chegando em casa. Falar, filha, vai. Botava as Reproduz para bonecas. suas bonequinhas aí. E eu aprendia mesmo, tá? Porque, gente, eu nunca reprovei, entrei na faculdade com 16 anos, Ai, só que que legal. de biomedicina, mas eu tranquei, aí casei, tive meu filho, aí voltei, quando eu voltei fiz pedagogia. Mas eu quero voltar pra de biomedicina, porque é em outra cidade. Aí eu vou pra essa parte agora, né? Aí eu fui pra uma outra cidade. Não sei, aqui em São Paulo, uma cidade pequena, você só entra na prefeitura com um empurrãozinho. Quando alguém te conhece, cara, Ah, não tem como, cara. Tem os Ele não vai concursos pelo e QI. tem o do... é aquela coisa de. Até Indicação. estágio eu só consegui no final já, tipo, quando, entendeu? Enquanto tinha gente que tinha começado a faculdade bem depois de mim, já tava estagiando, porque conhecia. E aí eu fui pra aquela cidade que eu não conheço ninguém. Quem vai me colocar na prefeitura? Não é pelo QI, né? Você pode ser inteligente, fazer É um prova. QI É. diferente, é o que É indica, quem Só se for indica. concurso. É o quem indica, quem É um indica. QI invertido, Indica, quem indica. exatamente. E tipo assim, concurso público até você vai pelo QI. Mas pra você conseguir, sabe, começar, tem que ser indicação. Aí eu comecei a passar meu tempo fazendo alguma coisa. Aí eu comecei a editar vídeos. Eu achava que o TikTok era tipo só pra editar vídeo. Aí eu editava o vídeo, mas o vídeo ficava lá. E aí eu fazia challenge de maquiagem, aí colocava aquela música que todo mundo tem medo.
tá? 90% dos crentes fica com medo. Pra mim não é crente ficar com medo, mas é engraçado. Aquela música assim que canta assim, ó. Ai, agora minha cabeça tá na música da Damares, mas eu quero daquela da Lauriette, Sete Trombetas. Quando a E quando última a última trombeta do É. anjo tocar, a porta do inferno então se abrirá, o mal será, olha, só desgraça, o mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová, os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. É só essas coisas que dá E aquele... quando a última trombeta. Aham, eu fiz dessa música. Uma dos shares eu lembro até hoje. Aí fazia assim, ó. Opa! Aí eu fazia assim, ó. Aí transformava, aí aparecia a estrela do absinto. Aí fazia assim, e aí tipo um sangue escorrendo, né, da morte. Cara, e eu comecei a editar pra botar no meu Instagram. Meu Instagram pra 1.000 e poucas pessoas, que era só a galera da minha cidade, tá? Que era privado. Não era pra público. E aí, de repente, chegou, não sei quem curtiu o seu vídeo, não sei quem... Aí eu, curtiu aonde, gente? Quando eu entrei no TikTok, meu Deus, todo mundo tá vendo meus vídeos. Tava aberto lá. Cara, mas assim, eu fiquei até envergonhada, porque meu Deus. Só que aí eu falei, nossa, legal, acho que eu vou continuar fazendo, porque, né, tem que falar de Jesus nessas plataformas. Eu já tinha Sim. passado por todo esse processo. Tava muito querendo falar de Jesus, muito afim mesmo. E aí, cara, maquiagem é caro, né? Ainda mais minhas bases que eu comprava da Contém um grama de R$ 250. Eu falei assim: não vou ficar gastando esse monte de base, não. Eu acho que hoje eu vou fazer até uma preguiça de maquiar. Vou falar de Jesus só. Mas eu sei que não vai dar visualização. Eu vou Olha falar... Jesus olhando pra ela. Não, Só que é cara. mas infelizmente não dá, cara. Assim, É real. você fala de Jesus, a galera não quer. Só quando é uma coisa que chama muita atenção, Fala da sabe? prosperidade. Aí o povo gosta. Exatamente. Aí eu falei assim: não vai dar visualização, mas eu não tô nem aí pra visualização. Eu quero é falar de Jesus só pra eu fazer um vídeo. Aí eu, olha, Jesus te ama e tal, tal, tal. Ele tem um plano na sua vida, você que tá vendo esse vídeo e tal, e soltei. Cara, bombou. Aí eu, como assim? O que tá acontecendo? Tipo assim, não, porque eu nunca fiz de propósito. Vou fazer um vídeo pra viralizar. Vou fazer um vídeo nunca. Era assim, vou fazer. Pra passar tempo. Aí, quando uma pessoa comentou pela primeira vez, nossa, moça, eu tava pensando em tirar minha vida. Com essa palavra eu desisti. Aí eu, Olha. meu É Deus, sério. o que que o senhor fez aqui? Porque a gente acha que nunca, eu não sou capaz, Jesus vai escolher eu, tipo, tem tanta gente legal, aí vai escolher eu. Eu sempre fiquei com esse sentimento, sabe? Aí fiz um outro depois, quando eu tava também sem paciência pra fazer a make. Olha, Jesus, ele tá voltando, a gente precisa se achegar mais a Deus. Aí comecei a falar sobre o fim dos tempos. Aí outra pessoa, nossa, moça, eu tava fora da igreja, mas através do seu vídeo agora eu quero voltar. Aí eu, meu Eita. Deus. Eita, que o negócio tá ficando sério. Mas aí, cara, quando uma pessoa comentou isso, eu lembro até hoje, foi a primeira vez, eu gravei um vídeo chorando e eu não consegui falar nada. Eu só fazia assim no comentário respondendo. Foi quando eu falei assim, meu Deus, as pessoas estão carentes na internet de Jesus. E isso foi no começo, assim, que o TikTok viralizou. Eu tô falando 2020, que foi o começo, assim, boom. Quando uma pessoa falou assim, moça, ora por mim, eu quero aceitar Jesus agora. No meu vídeo. Só que o vídeo nem era de apelo. Era um vídeo aleatório. Eu chorei muito. Porque uma alma. Alcançou um- ali, né? uma alma. É, gente. Meu Deus, tipo assim, parecia que eu tinha ganhado na loteria. A sensação. Aí eu chorei, eu pulei, eu comemorei. E aí eu comecei a ver que os jovens precisavam ser alertados do que estava acontecendo. As pessoas religiosas que tá sendo dominada pelo sistema não entende, porque eu sempre estudei muito sobre essas coisas. Então, assim, desde que eu era criança, eu sempre pesquisei muito sobre todas as religiões, sempre gostei. Esse conhecimento não é de agora, tipo, eu sempre gostei. E aí, eu falei, eu tenho que dividir isso com o mundo, cara. Porque quando eu era criança, me passou essas brisas. Será que Deus existe mesmo? Eu não sei, gente, se vocês já passaram por essa Quem fase. nunca, Sim, né? natural. Você fica tentando achar sentido em tudo, né? Será que Deus existe mesmo? Ixi, será que não é conversa assim só para dizer, vou morrer e não vai acabar tudo e tal? E aí, tipo, eu pré-adolescente, né? Eu acho que tinha o quê? 10, 11 anos, naqueles computador PC, tipo aqueles
PC, né? Que hoje a galera é tudo celular. Nossa, ela tá falando, parece que é mó antigo, né? PC, não Meu sei o que é Deus PC, não é da minha época, não. Não, nem eu. PC. Eu já tô PC, gente, computador. Não, eu só Vocês conheço estão brincando comigo. o Ah, tá. iPad, o iPod. Eu ia mas falar, essa será aí que aqui eles não conhecem essa sigla? não. Não, então, aí eu comecei, tipo, minha mãe falava, ai, garota, vai dormir, o que que você tá fazendo tanto nesse computador? Tava eu de madrugada, gente louca, né? Pesquisando os 10 mandamentos do satanismo. Tipo assim, eu pesquisava sobre tudo. E porque eu cheguei ao ponto, não, Deus existe. Mas se existe, qual é o verdadeiro? Porque se eu chegar pra um hinduísta, o dele, pra ele, é É o verdadeiro. verdadeiro pra ele. Pra mim, o meu. O que me garante que é o meu? Aí eu falava, vou pesquisar um pouco sobre o hinduísmo. Vou pesquisar um pouco sobre o budismo. Vou pesquisar sobre o satanismo, por que não? Vou pesquisar. Cara, eu comecei loucamente pesquisando sobre tudo. Candomblé, Umbanda, tudo vocês Foi imaginar. estudar. Eu pesquisava do nada, cara. Tipo, criança, cara, pesquisando sobre isso, que doideira. Olha ela achando que era do nada e Deus usando pra Aham. Preparando, né? E aí, quando eu entrei na faculdade de biomedicina, aí eu te falo, agora eu vou falar. Eu digo pra vocês, a faculdade não te afasta de Deus quando a sua firmeza tá na rocha. Olha só, gente, pra quem fala que faculdade afasta as pessoas de Deus, tá? Só se você tem a mente muito fraca pra isso. Porque a Bíblia fala que nem a morte, nem o pecado separará você de Deus, mano. Se a faculdade tá afastando, o problema não tá na faculdade, tá em você. Entendeu? Olha só o que a Bíblia vai me dizer. Você é a luz do mundo. E a luz do mundo tem que ser luz aonde? Se pega a lâmpada, na Bíblia fala, você pega ali a lâmpada, a lamparina e coloca embaixo da cama, que utilidade ela tem? Nenhuma. Ela tem que ser posta no alto. Porque é ali que ela vai iluminar. Você tem que ser luz lá mesmo. Exato. E olha que na época eu nem era aquela pessoa, nossa, ai, com Deus, não. Tava nesse processo ainda, pé no crente Raimundo, né? Mas, tipo assim, exatamente. Mas quando eu entrei na faculdade, eu peguei cadáver, eu peguei cérebro, eu peguei, sabe, partes do corpo humano. E a faculdade, toda faculdade que mexe com ciência, ela elimina Deus, tá? Não vai achando que vai chegar lá e você vai aprender que o mundo foi feito em 6 dias, porque você não vai. Você vai aprender como que a ciência diz. A faculdade quer eliminar Deus da existência, só que quando eu olhava a síntese, o ciclo de Krebs, a síntese do organismo humano, eu olhava o cérebro, eu olhava, cara, como que uma borracha dessa aqui, A é perfeição. porque fica emborrachado depois que a pessoa Sim. morre, sabe? Tipo, coloca os produtos. Como que uma borracha dessa daqui faz trilhões de conexões nos neurônios ao mesmo tempo? Mano, como que, tipo assim, ó, tô aqui. E aí eu falo assim, quero pegar essa caneca. O cérebro manda informação no sistema nervoso simpático, o simpático manda informação pro músculo do braço, os meus músculos. Aí eu pego a caneca, Tudo no processo. agora ele já manda informação pro sistema nervoso central, pegou a caneca. Agora ela dirige pra cá, faço o que eu quero, tomo o líquido, entendeu? Tudo isso com trilhões de conexões nos neurônios, cara. É uma coisa muito do nada, Muito simples. perfeito, né? Pra Do nada, né? você. Não existe, né? Pra É. gente que é crente, é de repente. De De repente, assim. Eu olhei, eu saí da faculdade, gente, de ciência, de biomedicina. Mais crente do que nunca. Eu saí de lá, mano, eu saí de lá. Deus existe. Glória a Deus. Não tem outra, não tem como. Não tem como. A posição que o planeta Terra tá perfeitamente do Sol. Qual as chances disso ser por um acaso? Por um acaso, uma coincidência. Você tá entendendo? O seu coração é a máquina mais potente do mundo, o coração humano, tá? É. Tipo assim, o músculo mais potente do mundo, pesando pouquíssima. Gente, sério, vocês têm noção do quanto isso é? Eu tô falando aqui, parece que eu tô até me empolgando, né? E Não, eu não mas quero. não, mas- é realmente. Lógico. A força que o seu coração faz durante o dia, ele pode puxar uma carreta. A mesma energia se fosse usada. Uau. É. É como se fosse do tamanho de uma lata de massa de tomate o seu coração pra fazer isso, cara. Tipo assim, bombeando o ventrículo certinho esquerdo, as artérias, bombeando o sangue pro teu corpo inteiro, entendeu? E aí o teu sangue leva nutrientes pros seus órgãos. E, cara, aí tem todo um sistema, o sistema linfático, gente, de proteção, os anticorpos, como que eles trabalham igual soldadinhos. Até uma espinha, sabe?
O que que é a espinha? A sujeira, né, fica ali acumulada, obstrui o poro, que é o buraquinho que a gente tem na pele, e ali a sua glândula sebácea produz sebo, às vezes demais, pode obstruir. Então, os seus anticorpos começam Vai a lá. lutar contra as bactérias e os soldadinhos que estão morrendo na guerra viram pus. Mano, dentro de você isso. É, chapado, né? É muito louco, né? Você entende? A gente acha Tô tão tentando simples. entender o raciocínio assim, Não, mas eu entendo. a gente acha tão simples, né? Que vira natural pra gente, mas é algo tão grandioso, né? Tão Pra falar que é uma detalhista. explosão, respeita a minha história, né? Detalhista. Não, e pode ter sido até essa expansão que eles falam que é o Big Bang, mas ocasionado por Deus, porque Deus disse assim, ó, haja luz. Quando ele disse haja luz, alguma luz surgiu, então pode ter sido essa expansão, porque assim, na ciência, eles falam Big Bang, né? Uma grande explosão, mas na verdade não foi uma explosão, foi uma expansão, né? Porque se fosse explodir, era como se, tipo assim, é como se tivesse aqui na caixa e explodiu aqui dentro. Mas como não existia nada, então não é que explodiu, Só só expandiu, porque existiu. o universo ele tá em expansão até hoje. É. A ciência diz, tá? Ele tá em expansão até hoje. Essa expansão que começou lá, quando eles falam, né, há bilhões de anos atrás, só a Terra tem 4,5 bilhões de anos perante a ciência. Então meio que tá expandindo ainda. Olha que louco. O universo tá expandindo até aqui, então daqui pra cá não tem nada. Isso daí, cara, é que entra. Então, assim, a ciência não é inimiga do crente, tá? Às vezes, o homem que faz assim. Mas como é que você vai explicar? Tem coisas do universo que você não explica, sabe? Como que você explica, por exemplo, o tempo? Como é que você explica isso, cara? Não tem como você explicar. No universo, por exemplo, existem buracos negros, né? E o buraco negro exatamente é chamado de buraco negro porque ele é tão veloz que eles conseguem ser mais veloz mais rápido que a luz. Você sabe que a luz é a coisa mais rápida que Sim. existe. Ele engole até a luz. Então a luz não tem tempo, então fica tudo negro. Se uma pessoa caísse no buraco negro e não fosse afetada por ele, porque obviamente vai ser, mas nessa analogia que eu tô trazendo aqui, essa pessoa não foi afetada, finge que ela sobreviveu. Sim. E ela olhasse para fora do buraco negro, ela veria, tá? O universo se criando, existindo e o fim ao mesmo tempo. Ela veria o início e o fim do universo no É muito mesmo maluco, né, segundo. cara? É absurdo. Porque para você, dentro do buraco negro, ele é tão rápido que as coisas passariam em segundo, mas para quem tá lá fora não, do buraco negro. Então a pessoa viria o início do universo e o fim ao mesmo tempo, nascimento e morte, ao mesmo tempo. Você veria o último dia do universo. E aí entra uma outra incógnita, porque olha só, vamos supor que a gatinha caiu no buraco negro e ela não foi afetada pela radiação e nada que tem lá. E ela olha lá para fora. Ela consegue, ela tá caindo, ela vê. Aí vamos supor nessa analogia que ela vê lá o último dia de um planeta qualquer. E vamos supor que esse planeta seja o da Terra, nosso planeta Terra. Ela veria o último dia do universo, ou seja, também do planeta Terra, obviamente. Vamos supor que ela viu tudo acabando com uma explosão, sei lá, de um meteoro que caiu na Terra, tá? Vamos supor que ela viu aquilo ali. Então a Terra acabou com a queda de um grande meteoro. Mas vamos supor que a gente pega a gatinha, tira ela do buraco negro e leva ela de volta para a Terra. Então ela chegou agora no presente. Ela chegou nesse tempo aqui, tempo e espaço que a gente está vivendo, que é uma ilusão. Mas enfim. Aí de repente, um terrorista vai lá e bota a mão assim no botãozinho da bomba nuclear e fala assim: ó, vou explodir, hein? A pergunta é: ela já viu que o mundo não acabou desse jeito? A Terra acabou com O o meteoro. meteoro. Sim. Será que esse cara vai conseguir apertar o botão e vai acabar com a bomba nuclear? Pra poder mudar o Fiquei em roteiro, no dúvida. caso. Você acha que ele vai conseguir? Isso biblicamente, Não, tecnicamente? tudo cientificamente aqui. Cientificamente eu diria que não. Então, se vocês acham que ele não conseguiria apertar o botão porque você já viu o último dia da Terra, então é comprovadamente cientificamente que destino existe. E nada do que a gente possa fazer nesse plano vai influenciar o que já aconteceu. Sim, É. porque até então eles Olha trabalham isso, com o teorias destino mesmo, sendo né? explicado cientificamente. Agora, se você fala, não, ele vai conseguir apertar.
o botão. Aí você volta no buraco negro e você já. Se você voltasse, você veria outra coisa? Você já veria sendo explodido por uma bomba e não por um meteoro? Se você acha que sim, então existe um universo paralelo e várias outras realidades em outros universos paralelos. Maluco, coisa doida. Ou seja, você é pego Eu na acho, eu curva do acho que eu mesmo vou jeito. olhar pra Jesus. Que é tipo, Por exemplo, nossa, em cara. 1200, se não me engano, a estrela 1200, eu tenho quase certeza. A estrela Betelgeuse é uma estrela que ela começou a explodir em 1200. E ela tá relativamente a A gente vê 600. a luz agora. Então, assim, ela tá relativamente perto da gente. Então, a gente está começando a ver. Os cientistas estão começando a ver o comportamento dela estranho agora. Ela começou em 1200, tá? Porque, como são 640 alguma coisa anos-luz que ela tá da Terra, são 640 e poucos anos que demorou para as imagens chegar aqui. Então, isso quer dizer que essa estrela já pode ter explodido, mas a gente não viu ainda. Por exemplo, há uma teoria também, e é comprovado, que se, por exemplo, você está num planeta e esse planeta está a 50 milhões de anos, vamos botar 10 milhões de anos, luz da Terra, né? 10 milhões, 20 milhões de anos. É a ciência que diz. Segundo a ciência, se ela pegasse um telescópio e pudesse olhar para o planeta Terra, ela veria o que aqui? Os dinossauros. Porque ela tá vendo há milhões de anos atrás. Ou seja, o planeta que a gatinha vamos botar aí, a 50 milhões de anos-luz daqui. Se ela pudesse olhar, ela veria, as imagens demorariam 50 milhões de anos para chegar aqui. Não quer dizer que ela voltaria no tempo, mas a informação chegaria É pra porque o ela. tempo não existe, é uma ilusão. Que E doideira, isso é velho. científico que eu tô te trazendo, não tem nada a ver com a religião. Entendeu? Que Então ela top. veria 50, ela tá, por exemplo, o que você enxerga do universo vai depender da distância que você tá. Se você tiver a um lugar, você puder ver, né? Se você pudesse ver uma imagem de um planeta que tá a 1 milhão de anos-luz daqui, você veria 1 milhão de anos atrás daquele planeta. Porque demora essa quantidade para chegar aqui. As imagens, elas viajam no tempo, as imagens viajam no tempo. Sabe o que quer dizer com isso? Quando a Conta pra Bíblia mim. fala que Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim, eu estou trazendo agora para esse âmbito. É por isso que a Bíblia fala isso. E que para Deus um dia é 1000 anos. Eu costumo dizer que isso é até básico, porque para Deus toda existência é como se fosse um segundo, não é nem 1000 anos um dia, como está em, eu acho que é 1 Pedro 3 ou 2 Pedro 3, enfim. O que a gente entende por isso é que não existe tempo no universo. Então, tudo já aconteceu para Deus. Não é que ele tá aqui agora e tá esperando o amanhã chegar. Não, a sua morte, o juízo final, tudo já aconteceu. Quem, por exemplo, existe como se fosse uma realidade paralela de você que já foi salva. E dá exemplo, tá? Misericórdia. Mas vamos supor que ele, na hora lá, não quis Jesus. Então, é por isso que eu não tiro a razão dos arminianos, porque nós estamos fazendo nossas escolhas, mas os calvinistas também não estão errados. Tudo já aconteceu. Que eu disse que Predestinação. é maluco, né? Aí a gente vem pra aquele. Na verdade, você fica maluco, mas vem o conforto, que é Deus já está pronto. Deus Só, já fez. Já só que aí aconteceu. vai lá Já pagar pra aconteceu. ver. Vai pagar pra ver falando, Não, você não o tem como conforto saber no se você já seguinte, foi, mas o né? conforto pra fé, pra esperança de que aquela situação, né, aquilo que Deus tem pra você, já Não, se... é aí onde entra a soberania que a gente não consegue É muito decifrar. maluco, eu fiquei Tipo doido agora. assim, Deus, A ciência é incrível, eu né? já fui O salva? Astro Ponte esteve aqui, ele falou que, cientista, né? Que o dia que ele viu a grandeza de Deus, sabe quando foi? Quando ele olhou lá de cima a Terra. Foi onde ele falou: Deus existe. Não É tem como, basicamente nesse gente. sentido, né? Olha, eu Que digo pra você, maravilhoso, a né? ciência não te afasta de Deus se você estudá-la corretamente, E dá pra tá? fazer ligações, né? Porque se você vai linkando ela com a palavra, você vai conseguindo achar um sentido pra. E o nosso Deus é o único Deus capaz de ter feito isso. E aí eu arrisco dizer, Pri, mas aí tá, Deus existe. Mas qual é o Deus verdadeiro? Quando você olha, por exemplo, para Apolo, Deus Sol. Você olha para Semiramis, deusa da lua, né? A Ísis também, que é uma versão de Semiramis no Egito, é comparada à lua. Você olha para
o deus da inteligência do Egito, que havia também, que é Tote, se eu não me engano. Não, Tote é o deus da sabedoria. Exatamente, falei errado não. E aí você olha vários deuses, cada um de uma coisa. Num cargo, Ó, né? você tá responsável por isso, hein, meu filho, ó, tá? Ó, você é com essa missão, hein? Deus da E caneta. aí, e aí, de repente, você olha para um Deus específico e aí você fala: esse daqui não é o sol, ele é o Ele criador fez o do sol. sol. Esse daqui não é a lua, ele é o criador da lua. E você sabe o que ó, vou falar de primeira mão aqui no podcast, eu não soltei esse vídeo ainda, eu tava Solta falando, aí. o vídeo que eu gravei, o qual os cientistas descobriram que a lua é viva. Sabia disso? Não. Olha que incrível. Geologicamente, ela é um corpo, ela é um vivo, ela é um ser vivo, geologicamente falando. Sim, porque para um corpo ser geologicamente vivo, ele tem que ter movimentos. Isso consiste em qualquer movimentação, até uma placa tectônica. E até então, até desde que a humanidade existe, nunca se observou movimentação na Lua. Quando agora, de repente, eles começaram a observar que a Lua é coberta com material como se fosse uma poeira, né? Que tem partes dela que não estão cobertas com essa poeira, com essa camada. Isso quer dizer que houve uma movimentação. Ela é um corpo vivo. Ela se movimenta, ela é viva. Então, tudo que Deus criou, gente, se tá, ó, essa careca aqui, ela se mexe, o homem criou. Tudo que Deus criou se movimenta. Tudo que Deus criou tem vida. Jesus, ele falou assim, ó, eu sou a vida, a ressurreição é a vida. É vida. Chapado, né? É. Tô parecendo o Aí, bonequinho aí do você Bolsonaro, entendeu aquela aí em figurinha do casa. ladinho, tipo, de tanta informação. Uau! Aí meu você Deus. entendeu aí em casa como começou o ministério da Pri, né? Foi isso, conhecimento, amor e trazendo isso para as Eu pessoas. falei, o mundo tem que saber dessas coisas, Meu, gente. sensacional, Tem que sensacional. saber. Olha a Marcela hoje pra prova de ciências. Ela tava falando de inércia, né? Aí eu, oi? Eu vi, é verdade. Ai, né? Eu falei, Ela começou, você sabia que aqui a gente não encosta mesmo, tal? Eu, eita, do nada. você não encosta o pé no chão. Eu falei, não, mas é sensacional, né? Tipo assim, ó, eu tô com a mão aqui, ela não tá encostada na mesa. Ela tá tão próxima que a gente tem essa sensação, mas não tá, isso é físico, eu acho isso. Muito Meu maluco, Deus, né? mas você sente. Mas é porque, tipo assim, você pesquisa depois. É porque é muito próximo que você chega. Mas você nunca consegue encostar nas coisas. Ai, Jesus. Pesquisa pra você ver, dá uma agonia, né? Dá, você começa a ver que, tipo assim, nem tudo Mas é eu dei um você que soco faz. e afundou, mas é porque você causou força gravitacional, não porque foi você que afundou. Por isso que eu gosto do Entendeu? Espírito Santo. Não dá nem pra você tentar imaginar e nem tentar fazer como que é. Quando você vai ver, foi É aconteceu. loucura. Viu? Imagina eu pensando, eu não tô encostando, mas eu tô. Meu Deus do céu. Voltando para a faculdade, existe um assunto polêmico rolando, né, nos dias de hoje, né? Eu não acho que é polêmico. Não, Polêmico é o que as pessoas têm medo de dizer. A verdade. Tudo que é verdade é considerado polêmica. Então não é polêmico, é o que a galera vem passando aí, os alecrim dourados. não, que você falou pra Fala. gente, realmente, a faculdade ela só te muda se você não tiver a base, né? E quando a gente tá falando de luz, a luz, se eu tiver errado, você até me corrige, mas a percepção que eu tenho de luz é que a luz é algo e a escuridão ela não existe, né? Não existe. Então a escuridão ela é a ausência de luz. Então se você é luz aonde você tiver. Você tem que fazer faculdade? Tem que fazer faculdade, tem que estudar, isso é importante. O que tem se passado hoje essa é uma questão relacionada à faculdade com você ser um cristão, entrar na faculdade e começar a ser doutrinado. E aí tem essa galera da influência hoje que tem passando um momento, né? Se falando sobre uma transição. Como que eu pergunto? Eu não pergunto, né? Mas você quer. Não, então pergunta. Deixa Não eu sei. dar ajuda. Eu não sei qual que é a sua pergunta. Peraí, vai. Também Desengate. Não, hoje. Solta, vai. Tela azul. Não, Vai. hoje, assim, existe a questão dos Ai, influencers gente, que aí é estão. demais. Tem falado dessa questão da influência que está na faculdade e passa uma percepção de que está sendo doutrinada por outras questões, né? Que a gente. Se você está firmado na rocha e você está numa faculdade, por exemplo, você não vai ser doutrinado em Nem coisas que vão manipulado. nem manipulado contra aquilo que é a sua fé, né? Eu queria dizer o que você acha disso, dessa questão que está rolando hoje, nessa questão específica. Entendi. Eu tô entendendo o mistério. Olha só, gente. Do nada. Olha só, gente. Eu acho assim, muitas vezes nós somos criados em uma caixa. E essa caixa chama-se religião. Então, quando você se liberta dessa caixa, você começa a ter um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, sabe?
Então, o que acontece? Você pode ir para qualquer lugar do mundo que você não muda. O seu foco tá nele. Mas quando você é doutrinado numa caixa, quando você acha que, tipo assim, nossa, tudo que eu aprendi é o que é o certo, é só eu que tô com a razão, só eu. Quando você é doutrinado assim, porque a religião faz isso, Sim. o que que você faz? Você acaba se tornando um ignorante, e aí quando você entra em conflito com pessoas lá de fora, você começa a ter aquela sensação: minha vida foi uma mentira. Meu Deus, eu descobri isso agora. E não, cara, é porque a pessoa foi doutrinada. Então, esse é o perigo da gente ser religioso. Entendeu? Eu fiquei assim quando eu descobri, por exemplo, que o Jesus que a maioria das pessoas conhece não é o bíblico, que é Tamuz, que é a rainha dos céus, inclusive, tá, gente? Que não tem nada de rainha, porque no céu só tem um rei, tá? Amém, glória a Amém. É Deus. isso aí. Quando eu descobri que a rainha dos céus não é Maria. Maria bíblica não tem poder sobrenatural nenhum. Você me mostra um versículo, eu mudo meu nome para qualquer pessoa que pega um versículo e fala assim: olha esse versículo aqui que diz que Maria pôs a mão e a pessoa. E ela poderia fazer, porque Jesus falou assim: ó, em meu nome porá a mão sobre os enfermos, falarão novas línguas, as pessoas serão curadas e Verdade. farão maravilhas maiores do que eu. Então, mesmo se Maria tivesse feito isso, ela teria feito em nome de Jesus. A intercessão dela foi avisar que acabou o vinho. Sim, entendeu? Coisa que uma mãe faria normalmente. Então, assim, quando eu descobri tudo isso, eu falei, mano, minha vida foi uma mentira. Quando eu descobri o que que é Natal, quando eu descobri o que que é ovo de Páscoa, quando eu descobri o que que é Réveillon, quando eu descobri que nós estamos mergulhados, a nossa própria língua, o latim, homenageia muito os deuses pagãos. Até o símbolo de Esculápio, que é o que tá na medicina, o Uhum. símbolo, aquilo é o símbolo do Deus, vamos supor, da saúde, da cura, que é Esculápio. Então, todas as ambulâncias que usam para curar pessoas estão homenageando esse Deus pagão. E quando o médico faz um juramento, tá? Ele tem que Óbvio. fazer um juramento para Esculápio. E é óbvio que ele não vai falar assim, nossa, mas aquilo ali é demoníaco. Não, claro que não, ele tá fazendo com uma boa ação, a faculdade ensina assim. O problema não tá no médico nem no professor. Mas como eu falo de nova ordem mundial, é quem tá lá em cima doutrinando tudo. Não fique achando que você vai chegar na faculdade que eles vão te ensinar o que você tem que aprender. Eles vão te ensinar o que eles querem que você aprenda. É essa que é a questão. Essa é a questão, né? Eles vão coar e vão falar assim, deixa eu jogar só essa parte. Entendeu? A Tipo própria isso. pedagogia. Que esse Paulo Freire, pelo amor de Deus? Nossa, mas. Exatamente. Meu Deus. Nossa, mas as pessoas chegaram aqui no Brasil e fizeram a conversão dos índios de uma forma forçada. Né? Então, tá certo. Não tiro a razão. Sim, Até porque realmente foi de uma forma que Jesus não ensinou. A própria Bíblia vai dizer que não é por força nem por violência. sim. Mas a gente também olha como se os índios fossem criaturas os indígenas, né? Que hoje não pode falar índio mais, gente. Apesar que meu avô é índio, ele nunca ligou da gente falar assim, mas não pode, hoje tem que falar indígena. Os indígenas, eles não eram também assim tão, sabe? Tipo assim, nossa, coitado, tava lá, foi massacrado. Não, tudo que eles passaram foi desnecessário mesmo, escravidão, tudo. Mas a gente tá falando também de indígena que tinha culturas pagãs de comer gente. Canibais. Não venha. Nossa, mas queimou as bruxas na Inquisição, tá errado. Nossa, queimou pagãos na Inquisição, tá errado. Isso é antibíblico. Sim. Eu não sou de acordo. Mas também, pergunta o que que os pagãos faziam também quando tava em guerra. Não tinha ninguém. Era uma era má, gente. As pessoas. Igual quando as pessoas falam, nossa, mas a galera do Velho Testamento chegava, passava espada, que Deus é esse? Eu já recebi várias perguntas. Mas naquela época, ou você matava ou você morria. Era uma outra Porque se realidade, os né? Um outro pagãos tempo. pegassem os hebreus, não ia ter dó. Entendeu? É uma realidade difícil, tudo consequência do pecado, porque Deus não criou o mundo para isso. Tudo há uma consequência. Sim. Então não tem como você chegar e você falar assim, coitado dos indígenas, coitado dos portugueses, coitado. Não, todo mundo errou. Há uma sequência de erros que geraram consequências espirituais, negativamente falando, mas físicas também, politicamente. Então a gente tenta corrigir isso hoje, entendeu? É tanto que quando a gente fala sobre, no caso, os católicos, até a gente estava comentando, né, do vídeo que viralizou aí, Entendedores Entenderão, falando que os cristãos na época não era tão bonzinho assim, não foi só na intenção de evangelizar os Mas que indígenas, cristãos foram esses? tal. É aí que tá a questão. É disso que a gente vem falando.
O própria Roma lá em si, Paulo de Tarso, ele era de lá. E aonde que ele foi executado? Lá, Por quem? os romanos, né? Que é a doutrina da onde veio para cá junto com os portugueses e foi vindo e foi vindo e foi vindo. Então, tipo assim, não faz sentido, não tem lógica querer comparar uma coisa incomparável com a outra. Quando a gente fala até a Bíblia mesmo, você mais que ninguém também pode confirmar, tem várias versões. Uhum. E eu tenho certeza. Traduções, né? Isso. É, não, tipo, a versão que eu tive, a nossa são 66. Aham. Tem a mais, né? Que até os próprios romanos usam. Então não tem Os como. livros a mais? Isso. Tipo, o próprio apóstolo Paulo, eles chamam com outro de santos no meio, tipo São Paulo, São Fala aí, fala aí, João. fala aí, É, fala aí, fala Ela aí. pensou, eu quero saber também agora. não, Falei, é porque assim, não é que, tipo assim, que tem versões, né? A Bíblia é uma versão só. O que acontece é o seguinte, a Bíblia ela é dividida em duas partes, Velho Testamento, Antigo Testamento e Novo sim. Testamento. O Antigo Testamento é o mesmo livro é a Taná dos judeus. Então, meio que o Velho Testamento é um livro de uma outra religião, que é o judaísmo, né? Só que a gente usa porque o judaísmo é o berço do cristianismo, entendeu? Então, olha só, quando, por exemplo, houveram esses livros que tem a mais é só no Velho, esses livros que tem no Antigo Testamento, que eram utilizados, eram só o que tem na nossa Bíblia, tá? Por quê? Porque os judeus, eles são muito nacionalistas. Eles não aceitam assim, não, se não conviveu aqui, se não faz parte daqui, nós não vamos aceitar esses livros. Uhum. E aí, não, esses livros nunca entraram no Velho Testamento. Inclusive, obviamente, Jesus ele não era cristão, ele era judeu, né? Então, ele usou o Velho Testamento sem esses livros, tá? Só que o que que acontece? A maior biblioteca da época, em Alexandria, no Egito, eles usavam, porque lá eles, tudo que era para agregar conhecimento, eles colocavam. Então lá eles colocavam, não, quer fazer parte? Vamos botar também aí na roda também. E aí começou a entrar Judite, Macabeus, vários livros a mais, esses livros que os judeus nunca usaram, porque eles nunca reconheceram essas pessoas como parte do povo, e revelados pelo Espírito Santo. E aí, eles, lá em Alexandria, eles começaram a acrescentar, colocar lá, mas de boa, no Egito, né? De boa, tava lá, antes dessa biblioteca ser queimada. E aí, o que que acontece? Jesus, ele não utilizou o Velho Testamento com esses livros, foi quando ele deu o anúncio para os discípulos: ide e pregai o evangelho a todas as nações, né? Tá. Quando você vai pregar naquela época, hoje, qual é a língua mais conhecida no mundo? Inglês. Na época era o grego. Então, esses discípulos, tá? Que eles estavam ainda construindo o Novo Testamento. E detalhe, na época de Jesus, o Velho Testamento ainda não tinha sido fechado o cânon. Foi, se eu não me engano, um século depois, primeiro século depois de Cristo, que fecharam. Então, o que que acontece, gente? Esse ID implicava que eles começassem a pregar, porque o cânon não tinha sido fechado, mas um século depois de Cristo fechou. Porque eles falaram assim, vamos fechar logo, porque esse Jesus aí, esses seguidores, a gente matou o líder, mas os seguidores só estão crescendo, vão começar a colocar mais livros, então vão fechar. Não entra mais nada no nosso livro. E aí, porque o cristianismo começou com uma seita judaica, tá? Não foi com uma religião oficial. E aí, o que acontece? Aí Jesus, os discípulos passaram a usar essa versão de Alexandria, porque já estava também para tradução em grego. Era mais fácil. E nesses livros tinham os livros a mais. Então, Concílio de Nicéia, eles aceitaram esses livros a mais. E aí ficou o cânon que a Igreja Católica conhece. É, meu. É sobre isso. É o que eu tenho pra falar pra você online. Até não pegou e começou a fazer videozinho no TikTok de dancinha, né? É um conteúdo, é uma Nem dançar, eu busca sei. que é muito importante. É coisa que, né, de conhecimento, com base, ó, O tô, que que tô de boca não aberta é aqui. só mais uma TikTokerzinha, É, né? gente, não, de Tipo, verdade. Pra E o que que gente é. aconteceu também, falando isso que a gatinha comentou, eu achei interessante. E aí, a igreja de Cristo não é a igreja, vamos dizer, em si protestante, não é a igreja em si católica. Então parem de querer colocar culpa, entendeu? Desculpa a expressão, mas das cagadas da igreja protestante ou católica, porque as duas têm e tiveram e terão.
nas costas do cristianismo verdadeiro que Jesus deixou, porque não tem nada a ver. A igreja que Jesus deixou foi uma igreja que não tinha placa, era uma igreja totalmente perseguida por Roma, inclusive, tá? Onde, mas Pri, por que que então que eles não tiveram igreja? Tem gente que fala, pra que congregar se eles não tiverem igreja? É lógico, eles botavam a cabeça pra fora, já eram mortos. É. Mateus capítulo 24 fala que o filho entregará ao pai, o pai entregará ao filho. Essa é uma profecia ambígua. Ela é usada para os dias futuros aí, a escatologia, mas foi usada também ali. Porque chegar para um pai e falar, sou cristão, era como se falar, eu tô usando droga. Era crime. É. Era inimigo do Estado. Na Turquia, foi o maior centro de refugiados. E lá as pessoas moravam embaixo do chão, para não serem pegos. E o que Roma fez? Nero botou fogo em própria Roma para botar culpa nos cristãos. E aí, depois que Roma viu, não posso com eles, vamos nos unir a eles. Aí fez tudo isso com Então, os ele juntou com os indígenas, gregos também, não foi? Ele foi juntando a cultura. As culturas. o paganismo. Isso, que tinha na lateral. Mitra, o Deus Sol virou Jesus, tá? 25 de dezembro. Isso, É. porque isso daí, Pastor Carlos Henrique, ó. Beijão, Também pastor. gosta? Nossa, sensacional. Ele Vocês dá precisam se aula. conhecer. Eu preciso botar uma conversa de vocês dois pra eu ficar aqui assim, ó. Foi aonde. Só olhando, porque, ó, Já ficou arrasou. presente, né? É Ele demais, ensinou demais. também. Isso foi estratégia. Já que eu não tô podendo exterminar, tipo, essa raça, né, assim, então eu vou me juntar. Só que eu não posso juntar e acabar com aquilo que eu acredito, com o que fatura também, com o comércio, com o Estado. Vamos pegar os nomes mais fortes aí, que é Maria e Jesus, dentro do cristianismo. E vamos colocar aí no lugar de Semiramis e Tammuz, que é a rainha dos céus, que é a deusa pagã poderosa que faz milagres, mas ela tem no Japão é Chang'an, na Grécia ela é Afrodite, no Egito é Ísis. Não tem a estátua da liberdade? É ela. Não tem a mulher da nota de real? É ela. Aquela que segura a tocha também na Columbia Pictures, que passa nos filmes, é ela, entendeu? E aí vamos pegar essa imagem dessa mulher e colocar. É ela. Linkar, né? Sim. Tipo, Que loucura, né, gente? nada de Até nada. o símbolo da maçonaria, que é aquela pirâmide com o olho no centro, ali é o olho O de olho que tudo Tammuz, vê, né? que é Horus, que Tammuz é Horus no Egito, que é Baal, e Baal é a personificação de Satanás. Sim. Então, quando você. Não tô falando mal de quem comemora Natal, mas, cara, por que não pegou dia 24 ou dia 26? Tem que ser dia 25. O dia que o inimigo, tipo, de Deus nasceu aqui na Terra, vamos supor, personificação, vamos jogar nas costas de Jesus. Cara, eu não me sinto bem. E aí eles fizeram isso, o olho com a pirâmide que é a Torre de Babel, que foi o anticristo da época, Nimrod, quem Tanto que você vê construiu. que é tão estratégico que eles pegam, tecnicamente, o que era para ser o nascimento de Jesus e já colocam outro personagem para poder fazer parte, que é o Tem tal até do São Nicolau, que é considerado também como o Papai Noel. Tem- Mas São Nicolau, o dia dele era dia 15. Olha aí, eles Era outra colocaram história. Não tudo. foi eles, foi Martinho Lutero sem querer. Ó lá. Tem a questão Sem do querer, ele pinheiro, queria né? extirpar e Meu botou. Do Deus! pinheiro, que era como se fosse a volta daquele filho que se foi, né? Foi porque, tipo assim, a Semiramis era casada com Cush, neto de Noé. E aí, então, eles tiveram um filho chamado Nimrod. Nimrod mata seu pai Cush e casa com sua mãe Semiramis. Nimrod construiu a Torre de Babel, que é o símbolo do anticristo da época, que é ele. E ele é tudo que ele se levantava tudo que se dizia de ser de Deus. Ele começou as religiões pagãs no mundo. Os Néfilins, que está lá em Gênesis capítulo 6, que dominavam o mundo pré-diluviano e que o dilúvio veio para acabar com eles, que eram gigantes de alta estatura. Então, descendentes também de Nimrod também, que teve pela parte de mãe, seus antepassados por parte de Caim, que são Néfilins, ele passou a homenagear. Ele subia na torre todas as manhãs com o sol refletido nele, que tem até uma propaganda da Copa que tá sendo assim. Eu vi. Entendeu? Nossa. O sol refletido nele, e ele dizia: eis aqui o seu Deus Sol. E as pessoas adoravam, porque elas não tinham nenhum monumento grande na época. Olhavam, nossa, é mesmo, ó, tá brilhando, né? Inocente a galera. Não tinha conhecimento. Sim, e aí o que que aconteceu? O seu tio Sem matou ele. Matou porque ele estava se opondo contra Deus. E ele, junto com Semiramis, eles criaram a Babilônia, que nasceu todos os pecados e abominações ali. Sacrifícios humanos, idolatrias, tudo. E aí eles tiveram, na verdade, Semiramis inventa que ela tá grávida, depois de um tempo. Mas como? Se o filho e marido dela tá morto. Ela não vai dizer que foi um caso. Então, isso aqui é um presente dos deuses e reencarnação. Aí nasceu esse negócio de reencarnação. É Nimrod que tá voltando. Colocou o nome de Tammuz. Ele nasce no dia 25 de dezembro. Quando ele é moço, sai para caçar.
um porco selvagem mata ele, depois de um tempo ela encontra o corpo dele apodrecido num tronco de árvore, e ela bota as mulheres pra chorar em volta, ali, e fala que não, que ele vai voltar porque eu tô vendo um galho de pinheiro nascendo aqui. Então os pagãos levavam o pinheiro para suas casas como símbolo da volta de Tammuz, dia 25 de E encher de dezembro. presente ali. De presentes. O negócio é louco. Gente, quer conhecimento? Mas cadê o aniversariante no meio disso Ó. tudo? Ó, Pois é. aqui é só um pouquinho, vocês vão ficar com isso aí mesmo. Você quer mais? Vai lá no canal da Pri, né, no TikTok, Exatamente. passa o pessoal aí, né, pra buscar, porque todo dia eu vejo, sai vídeo, e você fica se alimentando, assim, é coisa boa, conhecimento com base, com E estrutura. eles são, gente, só pra concluir, os donos da nova ordem mundial. Começou Isso com que eu quero te Nimrod perguntar e agora. vai terminar com o anticristo. Ele vai querer terminar o que Nimrod não conseguiu. Globalização. O que que Deus falou depois do dilúvio com Noé? Se espalhem pelo mundo e se reproduzam. O que que Nimrod fez? Vamos nos ajuntar. Gênesis capítulo 11. Vamos nos ajuntar em um só lugar para sermos poderosos. Ou seja, Nimrod quer dizer poderoso perante Deus. Ele quis afrontar o primeiro anticristo. Então, o que que ele fez? Fizeram essa torre, porque se Deus mandasse um dilúvio novamente, já que eles estavam. A primeira civilização começou na Mesopotâmia, as margens do rio, né, e tal. Então, o que que acontece com o rio quando chove? Transborda. Enche. Transborda. Eles lembravam do dilúvio. Até então não havia chuva sobre a terra antes do dilúvio, né? Não sei se vocês sabem. Não havia. A Bíblia fala que Deus não havia feito chover sobre a terra, mas um vapor subia de baixo. É por isso que quando Noé provavelmente falou de água cair do céu, acho que as Tiraram ele pessoas de não. Loucura. Não tem isso na Bíblia, mas a gente acha. Não tem de fato É porque falando pra que as ninguém pessoas. querer, apesar que hoje tem sinais Não, mas não ninguém tá quer. explicando. Não tem na Bíblia falando que Noé chamou a galera pra entrar, não. Isso não tem. Mas a gente supõe, estudiosos, comentaristas dizem. Mas devia ser louco. Que água do céu, seu velho louco? Como assim a água vem de baixo? E aí, de repente, os rios transbordavam e eles falavam: vamos criar um monumento aqui para ficar lá no alto. Então foi um símbolo de. Por isso que a maçonaria, a nova ordem mundial, tem esse símbolo. Isso Porque é real, né, gente? somos nossos próprios deuses. Entendeu? Maçom quer dizer pedreiro, só pra você Pedreiro, conseguir, só pra sim. você associar. Construtor de quê? Entendeu? Porque começou na Idade Média com um grupo de pedreiros. Mas é isso. Aí vem É Jesus maluco. e fala, Pedro, eis que Eita! É, Ei! é sobre, falou, aqui eu estou Glória! edificando a minha rocha. Enquanto eles estão com pedrinhas, Deus já lançou logo uma rocha, entendeu? Exatamente. É sobre isso. Eu vou mudar totalmente de assunto agora, Muda. tipo maluco. Meu olho tá até brilhando olhando, né? Você viu? É, meu. Mas... A gente tem aqui um momento que se chama Cápsula do Tempo. Ai, meu Deus. Então eu queria que você deixasse uma mensagem pro seu bebezão. Como que chama o bebezão? Quando é bebê? Pietro. O Pietro. Não. Como que você É, chama ele? Eu vou falar assim, igual a mulher do podcast fez. Guduco! Quem é o Guduco da mãe dele? Da mãe dele. Quem é o Guduco da mãe dele? Cadê a mamãe? Achou a mamãe do Guduquinho, vai ficar gravado. Ficou, Guduquinho, ó. Já tá falando de você, Ai, o Guduquinho. Guduco lindo! Eu queria que você deixasse uma mensagem pra ele, que ele fosse abrir essa mensagem daqui 20 anos, por exemplo. Ah, nossa. Nossa, do nada, Do como ela fala. É o nada. meme dela. Tá, vamos lá. Filho, e aí? Você já nasceu como escolhido e eu tenho certeza que agora você já ganhou várias almas para Jesus. Eu estou muito orgulhosa de quem você se tornou e sei que Jesus também está. Obrigada por fazer dos meus dias mais felizes, obrigada por colorir a nossa família. Você foi o maior presente que eu recebi e você foi realmente a demonstração do amor de Jesus na minha vida. Amém, glória a Deus. E pro Forte. maridão? Pro maridão. Pro maridão de hoje, É né? de hoje, é de né? hoje. Só vai dar gaga nós dois. 20 anos. Enfim, ó que exagero. Deixa eu falar. Então. Vou mandar uma mensagem mais que eu quero mandar. Por favor, dê um jeito de me acompanhar nos lugares. Acho justo. Por favor. Justo. Justo. Exatamente. Me acompanhe, maridão. Por favor, né? Vamos aí, maridão, pô. Ajuda aí, né? Ah, isso aí, ajuda, colabora. Esteja comigo. Agora o que não pode faltar também, O quê? tanta propaganda do papai, da mamãe, dos pastores e tal, pra eles também, fica à uma Uma vontade. mensagem. Pai, se eu pudesse realmente te resumir em algo, seria assim, relacionamento, assim, compromisso. Compromisso, você é muito comprometido com Deus. E isso é lindo. Compromisso, eu acho que te resume. Então, assim, eu só peço a Deus
que eu seja 10% assim da pessoa que você é com ele. Porque quando eu olho nos seus olhos, Pai, eu vejo o amor que você tem por Jesus. O amor que você tem por Jesus é tão lindo, mas tão lindo, que me inspira. Quando eu vejo o amor que você tem por Jesus, de saber que você daria a sua vida por ele, dá vontade de eu fazer o mesmo, sabe? Glória a E Deus. só de olhar, você nem precisa falar pra mim, só de olhar eu falo, cara, eu quero ser assim também, é muito lindo. É sério, meu pai já rejeitou propostas de pessoas lá da prefeitura que tinham pastores que gente, eu não vou nem citar nomes, mas eu acho que eu posso falar. De falar assim, que o cantor cobra 20 mil porque é pra igreja. Cantores altos, só porque é pra igreja ele cobra 20 mil, mas vamos colocar aqui que é 100 mil, aí vamos dividir Ah, entre a gente. tem Isso muito lugar acontece, isso, né? e aí teve um pastor que fazia isso, parece que ele aconteceu alguma coisa que ele não podia fazer, aí fizeram essa proposta pro meu pai, só que assim, quando falou que era pra trazer um cantor de primeira instância, meu pai não sabia de nada, ele, não, vamos, tal, e aí quando o cara explicou, que chamou ele pra reunião, ele não aceitou. Então, assim, ele não tem a igreja que eu frequento, ele passou de 5 igrejas. As outras até tá maior, mas a que eu vou, ela é um pouco mais simples. E ele não aceita nada de ajuda de prefeitura, ela não se corrompe só se for de forma honesta, mas ele não recebe ajuda, sabe? Porque ele Pra Subornado, não nunca. né? ficar na. Sim, ele é muito honesto, gente. Isso é Glória a lindo. Deus. E pra minha mãe, mãe, aprende a abraçar as pessoas, aprende a beijar as pessoas. Você, olha, a mãe dela é a mesma coisa, isso não tá legal. Você tem que aceitar beijo, aceitar abraço, entendeu? É verdade esse bilhete. E é verdade esse bilhete. Então, por favor, o recado que eu tenho pra dizer pra você, por favor, né? Seja mais docinho comigo. Me dê mais Oh, que abraço. orororó. Já acabou o Covid, mãe dela. Aí, ó, mãe da O tempo Pri. voou, Minha mãe já gente. acostumei. Vocês não têm noção, dá até. Já foi. Poxa. É, mas foi muito bom. Dia 22. Brum. Dia domingão agora. O que essa galera tem que fazer? Domingão, essa galera tem que raciocinar, colocar na sua cabeça e pensar. Não pensem em vocês. Não pensem em Bolsonaro e nem em Lula. Bolsonaro e Lula vão morrer, tá? Eles já têm até uma boa idade, eles vão morrer. Não é sobre Lula e Bolsonaro, é sobre as ideologias que eles representam. É sobre a geração que vai ficar aqui. Daqui a 30 anos, ninguém talvez nem vai lembrar essa geração Bolsonaro e Lula, como hoje é essa febre, tá? Verdade. E sabe o que que vai estar? Vai estar as ideologias que a gente deixou para essas pessoas, se Jesus não voltar até lá. Então, não pense em Lula e em Bolsonaro. Eu já digo aqui, cara, eu gosto do Bolsonaro, pessoalmente falando, mas ele não é meu exemplo. Sim. Meu exemplo é Cristo. Exato. Não concordo com tudo que ele fala. Inclusive, eu não concordo com essa opinião dele de apresentar o Brasil a rainha do céu. Sou contra. Mas a ideologia que ele representa é a que eu quero para o futuro da nossa geração. Não é sobre Lula nem Bolsonaro, é sobre o que eles representam. Pensa Sobre nisso. princípios, né? Pensa nisso. Não pense Sensato. só na picanha e cervejinha de hoje. Mas eu vou ter. Primeiro que você nem tem garantia disso, tá? Porque na época do Lula, o que que mamãe disse? Que o Bolsa Família, R$ 140 uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$ 500. Eu não, o Bolsa Família dela não era bom. Uhum. Então a gente não fica pensando que vai ser mar de rosas. Não vai ser mar de rosas. Tanto um quanto o outro vai ter problema. Mas a ideologia é o que importa. E sabe por que não vai Top. fazer sentido? Porque o mesmo que ele dá esse tal dessa bolsa aí é por quantidade de filho. Uhum. E a partir do momento que você faz apologia ao aborto, você não vai ganhar salário, porque se você vai ter o direito de tirar, você não vai Isso receber. aí! Então, ó, se lascou Isso aí! em duplo sentido. Agora, pra fechar o ping-pong, é assim, ó. Uma palavra, outra palavra que vem de dentro. Oh, meu Papum. Deus! Ai. 2P. Um lugar. Jerusalém. Um herói. Deus. Amor. Jesus. Uma comida. Tudo. Tatuagem. Hoje eu não faria. Marcelo, você vestia, tá? Música secular, ele larga sempre pra mim essa parte. Música secular? Gente, música. Eu olho a música como arte, eu não olho desse jeito. Mas assim, se puder escutar só pra Jesus, faça isso. É o exemplo que eu dou. Um livro. Bíblia. Gente, na minha frente! Um Bíblia. filme. Tem que ser gospel? Não, um um filme. Ai, meu Deus. Gente. E se? É gospel. E se? E Ele é se? maravilhoso. Lula. Você tem que falar, me perdoa. Posso falar mesmo sobre o Lula? Pá, pum, pá. Uhum. Lula. Lula?
Ele precisa do amor de Jesus. Boa. Real. Bolsonaro. Ele precisa do amor de Jesus. Boa. Real. Um versículo. João 3,16. Top, né? E é isso. Ah, Muito, muito, muito obrigado. Pra gente foi maravilhoso. Eu quero outro. Você vai ter que viajar de novo. ah, Não vai ter jeito. Vamos ter que. Com o marido, de Maridão, preferência, por vamos favor, juntar essa né? galera aí, porque pra E o gente. filho junto, Pietro. Vou. Gostei muito de você, cara. Cucucho. Nossa, Cucucho. ele é meu perfil. aham, aham. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigada a vocês, gente, por tudo. Eu amei conhecer vocês, de verdade. Obrigada por me receberem, tá bom? Qual que é a trilha musical? É, a trilha musical da viagem dela pra São Paulo vai ser Socorro, Por quê? Pô, ela não deve estar aguentando mais, não. Nossa, lógico que não, gente. Ó, totalmente Ela tá mentira. ficando lá Deus na conhece, nossa casa, Fechou. judiação. Deus Já conhece meu viu? coração. Deus de Marco, Deus. É. Ingrid, Judieira, vai, ela tá entendendo vocês agora. É, Não, entendeu? foi maravilhoso, gente. Ó, Jesus. me tratam muito bem. Eu digo que eu nem sou merecedora de tanto amor, tá Que bom? isso. Gente, se inscreva no Que canal aí, compartilha, envia pra galera, compartilha o nosso podcast, Amém. siga a Pri aí, porque tem muito conteúdo sensacional que vai te ajudar e você compartilhando vai chegar a outras pessoas e você vai ser um instrumento na mão de Deus. Tenho certeza disso. Exato. Que o evangelho é isso. Esse é o ID, o Pode Crer é o ID de uma forma diferente, né? Eu queria agradecer aqui a E2 Coffee, a galera que tem nos ajudado aí, o pessoal da Growth Sale, Joãozinho, manda um salve aí, Joãozinho. Quase que ele Tamo gaguejou junto. agora. Tossiu. E é isso aí. Eu queria deixar um convite agora para você especial. Sexta-feira agora, estaremos na Igreja El Shaddai na Moca. A Pri tá com a gente lá, né? Teremos Virada Brasil, né? Vai ser aqui em São Paulo com o Nicolas Ferreira. Tá todo mundo convidado aí na Igreja El Shaddai às 20 horas na Moca, sexta-feira. Não perca, beleza? Vai ser top. Vai estar com a gente lá, né? Com certeza, em nome de Jesus. Estaremos juntos aí. Amém. E é isso. Deus abençoe, gente. Beijão, Deus Valeu. abençoe. Beijo. Beijo.